Eu fui para o cinema e estava lá diversos veículos de comunicação de âmbitos nacionais, como a Globo, etc., RPC aqui no Paraná, e filmando, não sei o quê, e a câmera veio em cima de mim. Por quê? Porque eu devia ser o mais velho daquele lugar. Um monte de criança e eu. E a câmera veio, olha, o que você está fazendo assistindo Harry Potter? Naquele momento, eu agarrei uma criança da minha frente e falei, vim trazer meu filho. Velho, eu colocava lá, trilha sonora Harry Potter. Aí colocava num Discman, né? E colocava soundtrack lá do Harry Potter e colocava naquele mundo imersivo e comecei a ler. Cara, eu me apaixonei pela leitura. Enquanto o Harry crescia, nós crescíamos juntos. E o legal do primeiro livro é que além da gente estar com uma idade muito próxima a ele, que na verdade ele tinha 11 anos, a gente tinha, sei lá, 14, 9, dependendo da idade. A gente também estava descobrindo o mundo bruxo pelos olhos dele, que também estava descobrindo o que era, para ele era novidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o Overview 14. Hoje a gente vai falar de Harry Potter, o especial de 20 anos, tudo o que nos acompanhou até agora e no mês especial do aniversário do Harry Potter. Eu sou o Silvio e aqui comigo, representando a toca ele, Cleverson. Que está fazendo um café para os meus amigos, que agora é exatamente 10h25 da noite, né? E aí a gente precisa de um cafezinho para dar aquela turbinada para a gente poder falar com essência o Harry Potter para vocês. E sejam muito bem-vindos. E representando a Black aqui, Evaldo Pedroso. Salve, queridos. Leviosa, não Leviosa. Essa foi muito boa também. Muito bom, muito bom. Magoou a Hermione isso aí, inclusive, hein? Só pra Pois lembrar. pois é. Tirou Aprendi gatilho, com ela. Não vou falar nada, vai que aparece aí do nada, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o Harry Potter, o que marcou a nossa infância, adolescência e a vida adulta. Mas antes da gente começar a falar sobre os livros, filmes, séries e os jogos, né? Recente teve jogos lançados. Eu queria ouvir de vocês, meus queridos amigos. Onde vocês estavam, em que momento da vida de vocês estavam quando tiveram o primeiro contato com Harry Potter? Seja o filme, seja livro. O que vocês estavam fazendo nesse momento? Ai, cara, tem história, hein? Compartilha você primeiro que eu vou terminar o seu café. Fala você primeiro que eu termino o seu café. Enquanto você fala, a gente já vai servindo. Não, eu vou contar uma que realmente me marcou. Em que sentido? O primeiro filme acho que foi por acaso. Vamos assistir, tá? No cinema, etc. Aquele negócio gruda na sua alma como se fosse um vício incorruptível que você não consegue tirar. O problema foi o filme 2. Que daí, claro, você começa a ler os livros e inteirar, mas no filme 2 o que eu fiz? Eu nunca vou esquecer, Cinemark. Se não me falha a memória, pré-estreia, era aquelas pré-estreias da meia-noite, meia-noite e pouquinho, que era justamente a virada. Já era uma febre. Eu comprei uma capinha, comprei a camiseta, claro, da melhor casa de todas, que não preciso nem dizer. Salve, tio Voldemort. E o que aconteceu? Fui para o cinema e estava lá diversos veículos de comunicação de âmbitos nacionais, como a Globo, etc., RPC aqui no Paraná, e filmando, não sei o quê, e a câmera veio em cima de mim. Por quê? Porque eu devia ser o mais velho daquele lugar. Um monte de criança e eu. E a câmera veio, olha, o que você está fazendo assistindo Harry Potter? Naquele momento, eu agarrei uma criança da minha frente e falei, vim trazer meu filho. Eu tenho certeza que essa criança tem trauma até hoje. Essa criança deve fazer terapia. O que esse estranho barbado me agarrando aqui no cinema, falando que eu sou filho dele? Meu Deus, você traumatizou uma criança que Com certeza. Com Harry Potter. Olha, gente. Passou a câmera, agradeci a criança, ele me olhou assustado e falei, ótimo, agora eu posso assistir o filme. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Essa aí é inédita, hein? Eu travei na hora. Essa aí é inédita, hein? Quem fez meu filho? Porque ele já se resguarda de todas as formas. E você, Cleber? Você lembra onde que você estava quando você teve o primeiro contato? Eu lembro, cara. Na verdade, assim, ó. Eu não gostava muito de ler. Não gostava mesmo. E aí, o que aconteceu? A minha irmã mais velha, ela estudava num colégio, né? E naquele colégio, uma das tarefas, ou... Eu não sei o que ela tinha, mas ela trouxe o mundo do Harry Potter pra dentro da casa. Então, a irmã mais velha, né? E ela trouxe aquele mundo.
Aí quando aconteceu isso, eu olhei assim, Harry Potter, falei assim, será? Tá bom, né? Mais ou menos. Só que daí eu não li o livro e aí aconteceu que Harry Potter chegou nas telonas, no cinema, que fez aquele estardalhaço sinistro. E minha irmã mais velha já tinha lido o primeiro livro, né? E eu não tinha lido, e aí o que aconteceu? A minha irmã me chamou, falou assim, vamos no cinema assistir esse filme comigo? E eu falei assim, cara, tá todo mundo falando bem, bora lá. Quando eu assisti, cara, tipo, foi amor à primeira vista. Aí quando eu assisti, esse foi o meu primeiro contato com a família, com a irmã, né, a irmã mais velha me levando ao cinema, cara, isso eu nunca vou esquecer. E a partir daí, eu falei assim, cara, como será que o diretor ou a J.K. Rowling escreveu o 2? E aí foi naquele momento que eu falei assim, cara, eu preciso ler o livro. Eu preciso ler o livro porque, cara, é tanta coisa boa que tem no primeiro, e eu ficava imaginando como era que o diretor, né, toda a equipe de filmagem fez o filme 2. E aí o que eu fazia? Comecei, né, coloquei, por exemplo, fiz um download para quem lembra do Emule, os velhos de plantão, os velhos, eu colocava lá, trilha sonora Harry Potter. Aí colocava num Discman, Calma. né? E colocava soundtrack lá do Harry Potter e colocava naquele mundo imersivo e comecei a ler. Cara, eu me apaixonei pela leitura. E a gente falou de Missão Impossível sobre a trilha sonora ser marcante, né? Você começa a ouvir os detalhezinhos, a Missão Impossível. Harry Potter é igual. Os primeiros acordes, assim, você já... Harry Potter... Alexa, tocar Harry Potter, volume 9. Qualquer trilha. É muito massa, né, cara? Você lembra demais. Alexa, pare. Então, isso lembra demais, cara. E aí, assim, o primeiro contato pra mim faz parte da minha história, que foi naquele momento que eu comecei a gostar de ler. Então, pra mim, marcou demais. E além de ser, lógico, a minha irmã mais velha, que eu amo muito ela. Então, foi demais. Os detalhes importantes que você tem na sua fala ali, ó. Primeiro, afeição, família, união. Te levou a ler uma coisa que você não gostava. Não gostava, cara. Não gostava. Você pensou, a tua profissão hoje também tem muito a ver com o que você pensava no que o diretor queria fazer, a montagem, fotografia. Como será que vai ser? E hoje é o teu dia a dia, né? Exatamente, cara. Então, isso assim, e aí muitos mentores nos falam, Wendel Carvalho, GeoJ, Érico Rocha, Conrado, que tudo é um liga-pontos, né? Sim. E aí você traz esse liga-pontos que é lá de trás, assim, cara, olha que legal que você teve que correr tudo isso, ter essa timeline de vida para chegar onde você está agora. Então, eu só consigo fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, com esse maravilhoso cenário, porque eu gosto muito disso e tudo aquilo me trouxe para a timeline da vida, para assim, cara, olha que massa de fazer isso. E aí você trabalha com isso. Quando é que você não vai dar o máximo em ter sucesso no seu negócio, ou na sua carreira, ou no seu lado profissional, com uma coisa que você ama fazer? É impossível se uma pessoa faz o seu ofício e faz com excelência, faz com cuidado, sabe? Faz com amor, sabe? Nem é por grana, cara. Você faz aquilo porque você ama fazer aquilo, independente do que aconteça. Sim, sabe? sim. Então, cara, isso pra mim é sensacional, cara. Então, Quem esse foi o falou momento. também sobre isso, pegando esse gancho da sua fala, Steve Jobs. Ele falou sobre isso, sobre ligar os pontos. A gente não entende as coisas quando elas estão acontecendo. Mas no futuro, quando os pontos se ligarem, você vai entender a importância do que você estudou. A caligrafia dele foi fundamental para a tipografia da Apple, que foi copiada pela Microsoft. Enfim, fechando esse parênteses... Sim. Esse é off-topic, mas é muito interessante, né, cara? Mas foi propriamente o que aconteceu com a Rowling. Ela não tinha a série inteira Harry Potter desenvolvida como temos nos dias atuais. Ela tinha a Foi noção, criando, né? foi criando, mas o começo é o quê? É criar com amor. É justamente se apaixonar pelo que você está fazendo. E deu amor, desenvolve e criou todo um universo. Como o Steve Jobs, como todos vocês citaram. Sim. Essa é a situação, é criar com amor. E ela criou o primeiro livro inteiro, foi negado por várias editoras, até que uma delas falou, vou apostar
desde que você coloca J.K. e não Joanne, Uhum. porque uma mulher aqui pode gerar, né, não despertar o interesse nos leitores. Então, J.K. Rowling, por Olha isso que ela só, fez eu não isso. sabia. E daí depois E que deixa um ar enigmático também, o J.K. Não diz que é um homem, propriamente, mas também não diz que é mulher. J.R.R. Tolkien. Tudo bem, ok. J.R.R. Martin, tudo bem, mas... Pra quem não sabe, né? J.R.R. Martin. Então, isso aí. Então, a gente, né? Mas a gente aqui em Curitiba tem uma experiência também. É verdade, cara. Inclusive, nessa experiência, nós fomos neste final de semana passado, que foi na experiência Cap Potter. Pra você que quer ter uma experiência de ser um bruxo, sabe assim, bom dia mundo, hoje eu queria ser um bruxo, vai pra experiência Shinobis no Cap Potter, porque lá você vive uma experiência de um bruxo, onde você ganha uma varinha, né, você come um alimento que é também propício ao tema do Harry Potter, você cria e faz com as instruções de um professor uma poção que pode ser alcoólica ou não. Você toma cerveja amanteigada, mas eu não vou dar muito spoiler aqui. O link vai estar lá no vídeo na descrição também, porque nós filmamos toda essa experiência no Shinobis, né? Então o que acontece? A gente gravou tudo e você pode também naquele link para você verificar um pouco a experiência um pouco mais a fundo. A gente teve essa experiência, né, no Cap Potter, que é no Shinobi Bar, que é ali perto da reitoria da UFPR, no centro, na Dr. Favre. Só que a gente tem um trailerzinho com algumas nuances. O bar, restaurante, o Shinobi, ele é todo temático. Então, assim, não só a experiência do Cap Potter, Stranger Things... Tem bastante coisa. Cara, o bar é foda. Tem bastante coisa. O bar é foda. Conheça. Mas também, se você ficou curioso sobre a experiência do Cap Potter, vai ter um link na descrição desse vídeo com um vídeo que a gente preparou sobre a experiência, com detalhes, com informações. Acesse lá. E a experiência vai até o dia 6 de agosto. Olha só que vai ter 6 de agosto, que beleza. Então dá pra aproveitar ainda Dá quem pra quiser. aproveitar. E assim, agora, fechando esse enredo de tudo isso que nós estamos fazendo do Harry Potter, que são duas coisas, né? Nós estamos fazendo esse podcast justamente por conta do aniversário do Harry Potter e o Cap Potter, que fez essa junção as duas coisas, que fez uma experiência juntamente com o aniversário do Harry Potter. Sim. Né? Então isso foi bem bacana, isso foi bem legal e a gente está falando isso por conta que você pode aproveitar também. Sim, sim. Então, né, nós estamos fazendo tudo isso aqui porque Harry Potter, cara, para quem não conhece, deveria conhecer. Lá na experiência Cap Potter, a gente não vai dar mais detalhes, vocês fizeram a seleção do chapéu seletor lá, né? E aqui fora, pro mundo de Hogwarts, trazendo para Harry Potter de novo, vocês já fizeram algum teste? Participaram de algum chapéu seletor e ele mandou para alguma casa que vocês sentem tranquilos de falar? Olha, se eu for falar assim que eu peguei o chapéu seletor para mim ele veio de formas literárias e também por outros testes que eu fiz de habilidades, de que você vai preenchendo e que te dá os seus talentos. Um exemplo disso é o Descubra Seus Pontos Fortes. Vou colocar o link na descrição também do livro, que é onde você tem... O livro fala que tem 34 talentos, cada ser humano, e desses 34, 5 deles são muito aflorados em você e cada ser humano. Então, o livro, ele conta dos 34 talentos. No final do livro, você raspa um código e você coloca esse código no Instituto Gallup, que fez a pesquisa, que é um dos maiores respeitados institutos na casa de conhecer a personalidade, conhecer os talentos. E aí você faz o teste e são perguntas não, tipo assim, 2 mais 2, física, quântica, nada a ver. Você gosta da esquerda, você gosta da direita, em questões de rua, não tô falando de política aqui, tá? Você gosta de verde ou laranja, se acontecer isso, você vai fazer isso. E aí você vai respondendo e te dá esses talentos, tá? Então, o chapéu seletor, para mim, basicamente foi isso, cara. Eu tenho até tatuado aqui os meus 5 talentos, que ele me falou assim, ó, você tem talento para foco, produtividade, né, você é futurista, então ele te dá isso. Então você se conhecer
Isso é fantástico. Então, eu acho que o próprio chapéu seletor é uma forma que o mundo externo vê com os seus olhos o que, que você pode ser bom, né? E aí, provavelmente, a magia, ele deve ter um conhecimento absurdo aqui dentro do seu cérebro, assim, ó, você tem essas habilidades, você tem esses recursos, no que você pode ser bom. E o livro te dá isso, cara. Fala isso mesmo. E o livro, ele te dá os seus talentos, ele fala assim, ó, com esses talentos, você pode ser bom nisso. Yes. Então, pra você que tá perdido numa profissão, sabe, você se sente perdido, eu não sei o que eu faço, eu não tenho habilidade nenhuma, cara, compra esse livro, faz o teste, e eu tenho certeza absoluta que vai te dar alguma direção. Se não toda ela, parte dela. Descubra seus pontos fortes. Cara, ele é sendo... Esse foi meu chapéu seletor. Esse foi o meu. E coloca ele na descrição do vídeo, Sim. que vai estar disponível no YouTube, pro pessoal adquirir Verdade. e tudo. Coloca um linkzinho lá na Amazon, inclusive. Exatamente. É pra- Sim, Indicação de... fortalece a família. Sim, Se você sim. quiser fazer, descubra os seus pontos fortes. Cara, é foda demais. E Você falar vai em descobrir. Fortalece a família, deixa o like, compartilha pra gente continuar a poder fazer conteúdo pra vocês aqui. Então, Off course. comenta lá se a gente falou alguma groselha aqui também, se não concordou Contribui. com alguma coisa, a gente vai responder todo mundo. Exatamente. Continuando. Bora Tá. lá. E você? É O verdade. chapéu Vixe. seletor te mandou pra onde? Não, eu não faço teste, chapéu seletor, nada. Não? Eu tenho medo de ir pra lufa-lufa. Então, o que acontece? Eu evito. Cê é Não, louco. brincadeiras à parte. O que acontece? No caso propriamente dito do universo de Potter, eu vejo que algumas casas têm preferência e algumas são preteridas. Em que sentido? A gente não tem muito material. Hoje em dia, claro, a gente tem por causa da nova saga, da Animais Fantásticos, alguma coisa sobre Lufa-Lufa, mas a saga principal é basicamente Grifinória. Nós não temos muita coisa, por exemplo, sobre as outras casas. Quanta coisa a gente pode absorver e Exatamente. fazer mais Então, ainda, né? se construir mais material como está vindo, desse universo expandido de Harry Potter, de saga de jogos, etc., talvez a gente consiga ter uma noção maior, né? Mas hoje em dia a gente sempre pensa que Sonserina é ruim, Grifinória são os bonzinhos protagonistas, Lufa-Lufa Não tem tem alguns problemas. Não tem uma contrapartida do não lado tem, deles, né? não tem uma visão. E do vai lado. existir? Mas E vai existir ou não? Vai quando a gente chegar nas séries. A gente Eles vai falar estão sobre elas um buscando pouco. ampliações. É o que a legal. gente imagina. O problema tem detalhes ruins da série também. Talvez. Depois a gente vai falar Mas sobre chegamos isso. lá, chegamos lá. Mas assim, Mas eu ainda não fiz. a saga principal normalmente é assim, o grande público normalmente ou é Grifinória, Sim. ou não gosta da Grifinória e a Sonserina. Deu antagonismo, Deu sim. antagonismo. Antagonismo. Tem aquele Dark Side ali, Sim. tudo, é meio Sonserina, assim. Mas assim, e com o advento dos livros, dos Animais Fantásticos, do aprofundamento, você vai conhecendo um pouco. E daí, quem é fã, o Potterhead mesmo, enfim, ele vai ver o background das casas. Daí, você se identifica mais com Corvinal, com Lufa-Lufa e afins, né? Mas assim, a grande maioria, que é o que consome mais os filmes, assim, é Grifinória, ou eu não gosto da Grifinória e vou pra Sonserina. E falando de filmes, livros, né? A gente não vai esmiuçar, porque todo mundo que já tá assistindo aqui já conhece, já sabe dos livros, já sabe dos filmes, mas a gente vai falar um pouco, por exemplo, o Cleverson estava falando com o primeiro contato dele. O primeiro livro, ele saiu no Reino Unido em 1997. E aqui no Brasil em 2000. Por isso que o filme saiu em 2001 na sequência. Era uma coisa tipo, não vou ler o livro, já Vou tem o assistir o filme já de bandeja para assistir. Então 2000 e 2001. 2000 o livro e 2001 o filme. Caraca, cara, que massa. É justamente o que aconteceu, que pelo menos no mercado nosso, o filme serviu para tentar alavancar a venda dos livros, pelo hábito de leitura ser um pouco diferente do hábito europeu, no volume de vendas. Então eles fizeram essa jogada justamente de demorar um pouco para poder alavancar posteriormente a venda dos livros aqui. Inclusive a diagramação dos livros e a imagem que era colocada. Até porque dá conta da impressão. Sim, impressão, tradução, não esquece que tem todo o trabalho de tradução, que leva um certo tempo. Não é uma tradução simples. Qualquer livro, claro, mesmo sendo J.K. Rowling, ainda tem um pouco de neologismo dentro dos livros. Ela cria as palavras. Então, às vezes, até mesmo para adaptar essas palavras para o nosso vernáculo, nosso idioma, levou um certo tempo. É um pouco diferente de Tolkien, que são palavras, o idioma inteiro criados. Mas no caso da J.K., teve essa questão também de tentar fazer um regionalismo no sentido de a criança mora embaixo do armário ou embaixo de uma escada. Como que seria para nós isso?
Então levou um tempinho também a tradução. E os termos também, né? Sim. Você tem vários termos, tem as próprias casas, Sim. que Hufflepuff virou Lufa-Lufa, né? E assim tem tudo isso. Mas assim, o primeiro livro, a gente é inserido no mundo. E como vocês falaram, vocês ficaram apaixonados quando vocês ficaram imersivos no livro, no filme. E conta história o quê? Né? Que a gente se identifica muito, porque ou a gente era jovenzinho, ou um adolescente, ou um pouco mais. Todo mundo cresceu, na verdade, todo mundo cresceu com Harry Potter, né? Enquanto o Harry crescia, nós crescíamos juntos. E o legal do primeiro livro é que além da gente estar com uma idade muito próxima a ele, que na verdade ele tinha 11 anos, a gente tinha, sei lá, 14, 9, 15, dependendo da idade. A gente também estava descobrindo o mundo bruxo pelos olhos dele, que também estava descobrindo o que era, para ele era novidade. Então a gente não entrou com os olhos da personagem principal, que já sabia tudo que estava acontecendo, tudo, e ficava aquela explicação chata, enfadonha. Ele estava descobrindo porque ele viveu 11 anos com os trouxas, que também é outra palavra que também foi adaptada para nós. E ele estava descobrindo, aqui no meu mundo, e outra, tem a jornada do herói. Porque ele era ali entre os Dursley, né, que são os tios dele que os adotaram, ele era o saco de pancada do Dudley, né? Então, dos amigos ali. E ele usava roupa de segunda mão, ele usava... Então, a gente vai se identificando com ele, não só porque a gente vivia uma idade parecida, mas também a gente queria que ele vencesse. E a vitória dele vem numa virada de chave quando ele vai para... Ele é descoberto, né? As cartas recorrentemente chegavam endereçadas para Harry Potter debaixo do armário. Rua dos Alfeneiras. Número 4? Número 4, Rua dos Alfeneiras. E com o Hagrid chegando no casebre, lá no distante da montanha, lá, arrombando a porta e levando aquele bolo. Quantas pessoas você conhece que já comemoraram aniversário com o bolo Feliz Aniversário do Harry Potter, rosa e verde ali? Então. É muita gente, né? É porque as gerações, elas mudam, né? Sim. Então, naquele momento era o hype, vamos dizer assim, Harry Potter, mas assim, o que tem agora de bruxaria? O que tem agora de bruxaria? Tem uma continuação para esse outro público, porque assim, quantos anos nós tínhamos, né? A gente tinha aquela 15, 18, por aí, 20, né? Tem, enfim. Então, mas para essa galera de hoje, existe uma vertente dessa para eles hoje, desse mundo bruxo, desse mundo de magia? Existe, tanto no games, na cultura, de qualquer coisa, existe para eles? Eu acho que vai trocando, né? Não só nesse nicho em específico, eu acho que não. O Harry Potter é tão apaixonante, eu acredito, que ele vai sendo uma herança. Ou você se torna pai, você vai passando para o filho, e todo mundo vai herdando. E é uma coisa que é atemporal. Sim, com certeza. Nós crescemos com Harry Potter, na verdade, e não somente nós, mas uma geração cresceu. Todos nós tínhamos aproximadamente ali na casa de 10 a 20 anos, digamos assim, quando o Harry Potter chegou para o mercado brasileiro. Essa era a faixa etária média de quem é um consumo de Harry Potter. O que acontece? Todos nós nos vimos na condição de Harry Potter, na questão de somos pessoas especiais, mas às vezes não valorizadas e não reconhecidas. Sim. A nova geração vê isso no Newt Scamander, por exemplo. Também. Numa pessoa especial que também não é tão valorizado quanto precisa. E tem que se esforçar para criar o livro dos Animais Fantásticos, compilar tudo. Então, essa transformação de gerações continua sendo a mesma ideia de que todos somos especiais e precisamos nos identificar, nos reconhecer e ser reconhecido pelo próximo. Isso é muito legal. Foi um gancho muito legal, né? Eles pegarem o Newt, né? E criarem um filme com base nele. E os filmes, né, do Animais Fantásticos, e criar uma história baseada de um livro, né? Sim. Eu queria ainda ver um filme sobre quadribol. Quadribol, Copa do Mundo, enfim. Ia ser bem legal. Olha o tamanho do universo que a gente pode pegar, né? Tem muita coisa. E em falar em universo, e a virada de chave pro próprio Harry Potter, né? Que quando ele descobre esse novo universo, o mundo bruxo, e ele descobre que lá ele é rico. Cara, isso olha, na verdade você trouxe o primeiro filme. Onde ele descobre. A frase dele pro Hagrid é: tudo isso é meu?
O que vocês fariam? Agora, se você fosse naquele momento, quando você descobrisse aquilo... Exatamente a mesma coisa que ele. Comprar bobagem. Doce. O que ele faz Ia no trem do comprar Hogwarts? um carrinho Doce, de doce. carrinho de doce. É, Porque você não tem aquelas ambições, eu quero comprar isso. Você é uma criança, o teu universo é o doce, é o que tá na tua frente que naquele momento. legal, né? É a pureza do É a dinheiro. pu- é- O dinheiro não é comprar é pessoas, verdade, não é cara. Acho que ele tava propriedade. É tão doce. abismado de Com sair tudo isso, né? da condição dele. Porque, imagina, uma vez eu fiz até uma reflexão. O que o Harry Potter aconteceria se ele não fosse para Hogwarts? Né? E se ele continuasse no mundo dos trouxas? O que seria da vida dele? Você viu que já era miserável, né? O tio dele frequentemente falava, a gente te colocou para dentro de casa, a gente te deu a nossa comida e a gente deu o que você vestiu onde você morar. Imagina, que pesado isso, né? Na verdade, ele, a todo momento ele tá devendo, Você né? nos deve pelo que nós Ele tá estamos... devendo a todo momento, E independente E de quando qualquer ele coisa. tem dinheiro, qual que é o primeiro ato dele para com o próximo? Dividir os doces? Dividir ele, porque ele viu que o Rony não tinha. O Rony pega No primeiro- um sanduichinho surrado, sanduíche lá, surrado de mortadela vencida. O Chega e coração faz bom, né? Ele faz o quê? Empatia. Eu nunca tive. Agora que eu tenho, você também tem. Eu divido contigo. Mas Olha é a o diferença. caráter, né? Porque se fosse o Draco Malfoy ali, ele Gente, ó, aula de empatia. Senhores pais que estiverem assistindo esse podcast, que você, ó, o negócio é o seguinte, dividir e compartilhar. Vou falar pra você que lá no prezinho, minha mãe fazia aquele chocolate Toddy, Nescau, fazia e mandava. E aí tinha aquele amiguinho assim, ai meu Deus do céu, eu ofereço, não ofereço, ofereço, não ofereço, não pede, não pede, não pede. Cara, e o Harry Potter vai lá e compartilha isso. Isso é uma lição, né? E como que e aí, assim, trazendo um overview do que nós estamos fazendo aqui, gente, os filmes me ensinaram muita coisa, mas muita coisa. Só que é a lente que você olha aquele filme. E Harry Potter tem essas visões de família, de Amizade. compartilhamento, amizade, Sim. sabe? De você sair das asinhas dos seus pais e ir para a faculdade, vamos dizer assim, que lá nos Estados Unidos tem muito que, né, as pessoas, eles realmente saem de casa. Então, quando você assistir um podcast nosso, esse podcast ele vai ser muito mais que o filme. Ele vai ter ele vai ser uma cebola, né? E aí você vai tirando camadas e você vai descobrindo coisas dentro do filme, dentro do roteiro, dentro das imagens, das cenas, que pode trazer muito mais conteúdo, que pode ter uma virada de chave para você, porque tudo isso é parafraseado em cenas, conversas, pai e mãe falando, o mestre Dumbledore falando com o Harry, e o professor ensinando uma poção, sabe? Uma pessoa que tem mais conhecimento que você, e você tendo a humildade de você prestar atenção e falar, né? E seguir aquilo, cara, isso é foda demais, mano. Sabe? Então, assim, quando assistir um filme ou assistir o nosso podcast, sempre vai ter esse viés, que é o quê? Crescimento do ser humano, em todas as áreas, independente de qual seja, porque todo ensinamento, ele está em algum lugar. É só a lente que você olha, e isso é muito bacana. É legal você falar sobre a lente, porque se você lê o livro com 11, 14, 16 anos, você tinha uma visão. Que foi a nossa idade que a gente leu. Quando a gente disso, queria estar em Hogwarts. Queria estar Depois, ali. com 20 e tantos Muda. anos, você relê, você já tem uma visão diferente. E agora, às vezes, adulto, pai, está trabalhando na correria do dia a dia, na pressão, você vai ver, assistir ou ler, é outra visão. E isso é muito importante, não só com Harry Potter, mas livros que você tenha contato durante sua vida. Quando você pega para reler um livro, a tua ótica é diferente. O teu aprendizado, a tua bagagem te leva a entender que é um livro bobo, simples, O Pequeno Príncipe. Se você leu ele, a criança, adolescente, adulto, você vai interpretar. Então, essa é a magia da leitura. Cara, é grande, né, o conteúdo, porque o Harry Potter, ele não só lembra o Harry Potter, mas ele lembra a vontade de ler, amar ler,
procurar livros. E foi a primeira vez que eu fui na Livraria de Curitiba. Para quem não conhece, Livraria Curitiba, Patrocina a gente, por favor. né, gente? Então, assim, cara, você vai na Livraria de Curitiba, cara, você entra num universo ali e você fica, tipo, 1 hora sem ver nada. Você fica assim, meu Deus do céu, quantas pessoas escreveram trechos, palavras, frases e parágrafos para ajudar você no próximo nível. Então, quer dizer, aquela pessoa estava naquele nível e quis parafrasear alguma coisa que você fizesse para o próximo nível e colocou isso em parábolas. Sensacional. Cara, sensacional. E a gente tava falando de amizade, né? E daí quando o Harry Potter tem o primeiro contato, né? Até a gente tava falando sobre o caráter dele, né? Ele conheceu o Rony, ele dividiu o doce com o Rony. Aquele sapinho maldito que Os ficava pulando. sapos de chocolate que vêm com as figurinhas que se mexem, que é uma característica também única do filme. As cartas se mexerem, né? De Isso aí todos os virou personagens. RPG ou não virou RPG? Não sei. O Virou? RPG de videogame virou. Virou? Virou, a gente vai falar até um pouquinho rapidinho no futuro sobre isso. Senão a gente vai aqui até Vai de longe. madrugada. Mas o importante é que quando a gente tem esse contato, ele tem o contato com a Hermione, tem o contato com o Rony, ele sobe as escadarias de Hogwarts, ele tem o segundo confronto com o Draco, né? Que ele fala, se você quiser, eu te mostro tudo sobre o mundo bruxo. E daí é aquele primeiro diálogo lá, e ele verdade. fala assim, eu mostro quem é de verdade. Daí, nessa pequena percepção, e uma autora foi sensacional nisso, ele fala, não, eu já sei quem que é de verdade, né? Por causa do caráter ali, tipo, sangue ruim. E também nesse tem um pouco de racismo Tem. enrustido ali, né? Tem. Sobre os trouxas, os meio trouxas, né? Um preconceito. Não, o preconceito em modo geral. Sim. Preconceito em modo geral, né? Mas assim, eles têm um preconceito por serem diferentes. Então, ou eu sou amarelo, ou eu sou negro, ou eu sou amarelo. Mas é o que eu falo, por exemplo, Whatever. o Draco naquele momento, que a gente fala tão mal dele demonstrar o preconceito, tudo isso. Mas veja, o Draco viveu isso, ele não sabe uma realidade diferente dessa. Ele foi criado por pais, pelo Lúcio e pela Narcisa, desculpe, que na verdade eles são o quê? Eles são ex-comensais deslocados por causa que o líder sumiu. Até aquele momento ninguém sabia de um possível retorno de Voldemort. De famílias tradicionais de sangue puro, bastante abastadas, elitistas. O menino foi criado num ambiente que fez o quê? Fez com que ele se isolasse do resto da comunidade bruxa, que não tivesse os mesmos conceitos do pai dele. Então todo mundo que era diferente, para ele era ralé. É porque ele aprendeu assim. Ele aprendeu a ser não dessa forma. justifica. Não tô justificando, mas é que nós somos ele era uma consequência da criação que ele recebeu. Do ambiente que ele viveu. Ele não tinha como ser diferente porque ele nunca viveu algo diferente. Tanto que era, Ele o primeiro, não sabia, era né? o primeiro ano dele na escola. Era a primeira vez que ele estava tendo contato diário, longe dos pais, com pessoas que não são da alta classe bruxa. É isso aí. Cara, E no legal. primeiro livro / filme, a gente tem contato com o mundo. A gente aprende com o Harry Potter conforme ele está vivendo e aprendendo, né? E a gente tem o plot principal, né? Que é a Pedra Filosofal. Que é a pedra que dá a eternidade por Nicolas Flamel, né? Ela amplia, da longevidade, ela amplia o tempo de vida da pessoa. Não chega a ser eternidade, como o próprio Dumbledore fala. Não deixa ser eterno, mas ela torna você longevo enquanto você se utilizar dela. Você acaba sendo, de certa forma, Eterno, imortal. é. Eterno. E a gente Enquanto vai se utilizar. A gente vai aprendendo sobre, né, Hogwarts, sobre as casas. Isso eu acho muito legal, cara, que você... A história, ela vai te dando sneak peeks, ela vai te dando pistas de como é aquele mundo e vai transformando aquele mundo de um mundo real. Porque se tivesse uma vassoura que voava, com certeza ia jogar quadribol. Mas é legal você falar isso, porque em todo o livro, a J.K. ela vai dando dicas de algo que vai ser usado mais pra frente. Sim. Olha, eu não tinha percebido isso. Me dá um exemplo. Ela Ela vai dando dicas. Por exemplo, quando ele vai no Gringotts pegar o dinheiro dele, o Hagrid tá lá e falando, eu preciso ir no cofre tal. É onde está a Pedra Filosofal e desenvolve... Porque daí você liga o ponto com o último, que é pra pegar as Horcrux,
né? Então já sabe O- que é O o cofre é o é um lugar, lugar dos difícil pra doentes, cacete pra você é chegar. uma segurança. É verdade. Outra coisa legal que aparece, o espelho de Oseged lá, que é o espelho do desejo ao contrário, né? A palavra desejo ao contrário na tradução brasileira, Uhum. português, onde ele vê o quê? A maior vontade dele, né? Que seria ver os pais. Quando ele vê lá refletido no espelho. Verdade. Esse é no primeiro. E no no primeiro, primeiro, né? sempre É no no, primeiro, ainda né? estamos no primeiro. E ele olha para aquele espelho e no futuro, no final do livro 1, filme 1, é onde a pedra tá no bolso dele, o Quirrell tá ali com ele ainda como hospedeiro do Voldemort, ele fala, pedra ali, ela já ligou os pontos de novo. Eu apresentei o espelho, o Dumbledore fala, nunca mais É procure verdade. por ele, e depois no final tá ali o gancho do espelho Cara, também. que bacana essas percepções que você não enxerga, né? E ainda mais que, como eu amo, como aconteceu na entrada, eu amo Harry Potter e, assim, essas visões são muito bacanas, de várias percepções diferentes. A gente é apresentado todo ano a um novo professor de defesa contra a arte das trevas. E nunca fica um, né? Essa é a profissão Meu que ninguém dura. Meu- Ninguém dura, tchau. Essa foi muito boa. E o... Não passa no estágio probatório ninguém, ele dura alguns meses, vai embora. Eu pensei que o monge ia durar. O Olho monge torto. olho torto. Olho Eu torto, pensei que ele ia Alastair durar. Moody, né? E assim, o ritmo é tão cadenciado no começo, né? Que está apresentando, tem que ser lento, tudo é novo, e depois ele vai ganhando um ritmo acelerado. Seja quando eles estão investigando quem é o Nicolau Flamel, e o que é a Pedra Filosofal, e daí chegando os desafios. Para mim, é a parte mais legal do livro 1, é quando tem o tabuleiro de xadrez e cada um deles tem uma característica. Um joga xadrez, a Hermione com os conhecimentos dela, desde o Wingardium Leviosa, Aham, sim, mas sim. ela vai lá e vê a poção, tudo. E cada um deles é fundamental para passar no desafio, para chegar até o final do livro 1, que é o embate entre Quirrell, que tá como hospedeiro do Voldemort, com ele. Mas a gente tem lá a chave, que o Harry Potter precisa pegar a vassoura, que ele já tinha feito no quadribol. Então ele precisou aprender a voar no quadribol, tudo, para pegar a chave. Ela ser ótima em poções, em livro e tudo, e no final do livro e do filme, ela fala assim, que no filme não tem a etapa das poções, né? Então, no livro ela fala assim, mas eu só sou um acumulado de experiências e livros. Porque ela também era trouxa, porque ela veio de um bruxo, a primeira linhagem? Vamos dizer assim? Ela é filha de trouxas. Ela é filha o de pai é trouxa. dentista e a mãe, não vou me lembrar. Não lembro, mas O pai é dentista. O pai, mas dentista. a mãe era bruxa. Não, Não. ela é trouxa. ela é Ela é- 100%. Ela é 100% filha de trouxas. dessa pessoa. O Verdade. pai é dentista e a mãe eu não vou lembrar. E outro detalhe que ela deixou de sneak peek é quando tem o intervalo das férias, a Hermione vai visitar os pais e os dois ficam o quê? Jogando xadrez e mostra como o Rony joga muito bem xadrez de bruxo. Por isso, no desafio, ele é o cara. Então, assim, é uma costura. Não, mas assim, é bacana pra cacete você trazer costurado, mas... né? Você trazer essa costura. E daí encerra, né? Com o primeiro filme, primeiro livro, a gente já apresentou quem é o vilão, que é o Voldemort. E daí começa a dar pistas de como foi, como que veio a cicatriz, começa a dar uma pincelada, e daí você fica louco pra ler o livro 2. Eu quero saber o que aconteceu. Pra quem não sabe, isso é tudo técnica. Técnica de marketing, gente. Ó, é assim, ó. Nós estamos finalizando, nós estamos em 90% da nossa produtora linda, completa e feliz para todo produtor de conteúdo vir aqui gravar os seus anúncios e infoprodutos, mas o que acontece, gente? Toda essa questão de marketing que envolve Hollywood, que envolve você vender uma peça, um cano, uma storytelling, um legume, uma carne, um móvel, qualquer coisa, existe o marketing por trás. E muita técnica. E muita técnica. Então, o que eles usaram agora, que você acabou de explodir minha cabeça, cara, é técnica profunda de marketing, que é o quê? Você pegar um conteúdo
um conteúdo inicial e ligar lá no final. Não, então, por exemplo, você que posta conteúdos na segunda, quarta e sexta, o seu conteúdo de segunda tem que estar alinhado com o seu conteúdo de sexta e da próxima segunda e do próximo ano. Porque você tem que construir uma história, que é o próprio storytelling, que eles fazem isso de forma exímia. Então, assim, se você quiser aprender mais sobre marketing, de como usar gatilhos emocionais, gatilhos de persuasão, como a curiosidade, que no primeiro filme você não sabe quem é Voldemort, mas ele, tipo assim, ele é um ser parasita que fica nas costas. Cara, é louco, né? Na cabeça, né? Aqui na cabeça, no turbante do Exatamente. Então, tudo isso é técnica. Eu vou lançar um curso contando tudo isso, dessas técnicas, como fazer, como utilizar esses gatilhos da persuasão para que a sua audiência se encante com o seu conteúdo e prenda a sua atenção. Né? E que isso é formidável. Então não basta ter só um anúncio, tem que ter uma história por trás. Né? E o produto entregar também, né? Exatamente. Não tem que ser fantasioso. Não, tem que ser real. Sim, real. Toda a vida. Fora o jabá, né? Link na descrição vai ter depois, mas é isso aí. A gente deu o cliffhanger, né? Ó, cliffhanger de quem é o vilão principal, o Voldemort. E o segundo livro / filme vem do quê? Contar a história dele. De onde veio o Voldemort? Veio? Quem é Tom Tom Riddle? Eita. Tom Marvolo Riddle, que em inglês, I am Voldemort. Lord Voldemort. I am Lord Voldemort. Que você troca a ordem das letras e fica I am Lord Voldemort. Que é Tom Marvolo Riddle. Uma brincadeira de anagrama com as letras. É isso aí. Olha... E o plot desse segundo livro é a Câmara Secreta contando toda a história da Casa Sonserina. Conta mais ou menos, né? Ela conta um pouco do desejo de ir contra o sistema existente de Salazar Sonserino, né? Justamente por ele ser a pessoa que identificava que o universo bruxo não poderia ter mestiços ou half-bloods, né? Sim. Então, como ele se contrapôs aos outros 3 fundadores, ele falou, não, tudo bem, eu continuarei com vocês, mas vou montar meu cantinho aqui escondido pra ficar chorando minhas pitangas. Então, só sangue puro. Só puro sangue. Para ele seria, a magia seria... Tem um pouquinho de analogia à nossa história do mundo aí. Ó, se você quiser que nós façamos séries de Game of Thrones... Falando de sangue puro aqui, né? Daenerys Targaryen, tudo. Eu estou assistindo agora, nesse momento. A dos dragões lá, que lançou depois. Como que é o nome? Casa dos Dragões? Casa dos Dragões. Se você quiser que nós façamos outros episódios aqui de Game of Thrones, comenta no vídeo abaixo das coisas que você achou legal, dos insights que você teve também, pra gente poder colocar no episódio que com certeza a gente vai fazer de Game of Thrones. E isso isso está assinado. Game of Thrones pra mim foi o ápice das séries, cara. Eu nunca imaginei que eu ia assistir uma série daquela como essa. É forte. É demais. Todo o marketing envolvido nela também. A gente vai fazer conteúdo personalizado unindo marketing, Game of Thrones e Casa dos Dragões. Mas voltando ao Harry Potter, a Câmara Secreta foi aberta. Crianças petrificadas, mensagens enigmáticas na parede. E o que era a Câmara Secreta? Onde está o Wally, com certeza. Como é que eu acho ela? O porão de Hogwarts, né? Onde é que fica? Era o puxadinho de Salazar Sonserino? Era o Slytherin. Era o quartinho do choro dele lá no canto. Mas assim, como os criadores de Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e a Corvinal. Sabia que eu me confundi com a experiência dos Gnomes agora, que eu falei quase que eu falei... Foi tão imersiva que você quase falou o nome da casa de Curitiba. Exatamente. Será que eles vão ter histórias separadas também no futuro? Vocês sabem de alguma coisa? Existem a possibilidade de algumas vertentes. Quando a gente chegar nas séries, a gente vai falar um pouquinho disso para atiçar a curiosidade do pessoal. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao que a série vai abordar, mas eu
falaria isso daqui a Você pouquinho. vai poder soltar todo o veneno sonserino. Não, mas a própria Casa Sonserina no filme 2 não é bem a história da Casa Sonserina, né? Ela só fala desse aspecto do Salazar, da criação da Câmara Secreta, mas continua sendo o foco no Tom Riddle. Né? Continua Pra explicar, sendo, sim. né? É porque assim, se você der um gancho de explicar quem é o vilão, ele precisa ter uma história, né? Os vilões não é Uma aquele motivação, automático, uma motivação. tudo próprio, né? A história de criação dele. E quando conta a história do Tom Riddle, da Câmara Secreta, o Lucius Malfoy coloca o diário de Tom Riddle, já é mais um sneak peek que vai ser usado lá na frente, É verdade. nas coisas da Gina, insere a Gina Weasley, que vai ser uma personagem importantíssima e empoderada no final dos livros, né? Ela ganha uma importância gigantesca. Inclusive na parte 2, que o Harry fala com um fantasma que vai procurar uma Horcrux lá no final, que é possível conversar com uma pessoa na morte. Sim, por causa, né, de uma das relíquias, né? Exatamente. E a gente é apresentado a um dos personagens mais carismáticos de todos, que é o Dobby. Esse elfo é muito O elfo legal. revolucionário. Ah, eu queria ele. Eu não queria O elfo ele manifestante. Eu não queria ele no meu quarto enquanto eu estava na casa dos meus tios. Isso é verdade. E a gente, né, daí começa a aumentar, né? Porque assim, o livro 2, ele foi escrito do meio para o final, quando o livro 1 foi publicado. Então, quando o livro 1 estava pronto e publicado, o livro 2 não estava totalmente pronto. Então, a gente conheceu a Toca, que é a casa dos Weasley. A gente conheceu a família gigantesca dos ruivos, né? Fred e Nome George. sugestivo, toca, né? Olha aí. Quem quiser fazer seu podcast, vem pra toca aqui lá, rapidinho. Pode voltar, volta o conteúdo. Vai. Tem pó de flu? Ambiente Tem alguma familiar. areia de pó de flu pra gente aparatar aqui? Ah, eu gostaria bastante de Podflu, que ia economizar muito tempo, gente. Maria do céu. Tá, mas e quem quer gravar o podcast aqui na Toca? Como faz? Ai, ai. Nós, como nós não temos magia ainda, né? Nós temos as pessoas que são lindas, maravilhosas. Minha stepdaughter, que ela está lá, ó. Dá uma cena assim. Ah, e ela sabe fazer magia. Sabe que ela sabe fazer magia? Porque ela nasceu com o dom da bola nos pés. Eu vou até colocar o vídeo. Tem vídeo no YouTube de você jogando bola ou não? Tem no Instagram? Então eu vou colocar o teu link no Instagram lá pra galera ver você jogando futebol. Com certeza. É isso aí. Bora lá, volta conteúdo. E a gente é apresentado para a Câmara Secreta. Por que ela foi fechada? Porque o Tom Riddle incriminou o Hagrid. E a gente volta no primeiro livro, porque o Hagrid não pode dar magia, né? Usar magia. Porque ele foi expulso de Hogwarts, a varinha dele foi quebrada. E nesse filme explica. E fecha mais um arco. Porque o Hagrid tinha uma aranha, o Aragorn. E ele cresceu, ele sempre foi muito apaixonado pelas criaturas pelos animais, tudo. E o Tom Riddle, quando abriu a Câmara Secreta e o Basilisco foi solto, ele precisava incriminar alguém para que a escola não fosse fechada, porque ele era também um órfão, igual Harry Potter. Onde o Hagrid foi da Grifinória? Foi de qual escola? Eu acho... Eu não lembro. Não me lembro qual casa que ele foi. Da onde que ele foi. Mas normalmente os caras são da Lufa-Lufa. Os caras gostam de chamar. Os caras da criatura é da Lufa-Lufa. E daí o que aconteceu? Ele pegou essa aranha que não tinha... Era uma aranha vem a se tornar gigante e aparecer nos outros livros. Ela foi incriminada... É o Aragog, ela. Aragog. Aracromântula, isso. A espécie dela. Isso. E daí ele foi tido como uma criatura que estava matando, petrificando, tudo. O Hagrid colocou ele, o Tom Riddle colocou ele como criminoso e ele foi expulso. A Câmara foi fechada, foi abafado o caso e ninguém precisou sair de férias, a escola não foi fechada e o Tom Riddle conseguiu o objetivo dele, que era continuar em Hogwarts. Então, tudo isso, a gente chega no ápice do filme, do livro, que é quando eles chegam até a Câmara Secreta com quem? Com Gilderoy Lockhart, o professor estrelinha de Hogwarts, mais um professor de defesa contra as artes das trevas, que não sabia muito. A gente viu no duelo dele contra o Snape,
Mas ele Verdade. conta bem a história, ele se vende Ele bem. ele é bom de vender. Ele é bom de marketing. Ele é Ele é o rei do marketing. Ele é bom de marketing. Mas ele é um marketing que não é realista, né? Ele clareamento dental também é muito bom. Sorriso, cara, só branco. Só E ao final da Câmara Secreta, todo o plot é desfeito, ele é mostrado, né? Que a gente começa a ser apresentado as Horcruxes. E o diário de Tom Riddle é a primeira Horcrux. Daí já fica o gatilho para quê? Pro próximo. O que é uma Horcrux? Como que ela é feita? Como ela foi feita? Ó, o gatilho da curiosidade aí, gente. Na verdade, também o livro 2 tem uma característica que demonstra do Voldemort que vai ser explorada também no futuro, que é o quê? É uma vontade que o Tom Riddle, o Voldemort que seja, tem de tentar, de uma certa forma, imitar os passos do Salazar Sonserine. Porque ele pesquisa a vida do Sonserine, ele vai atrás da vida do Salazar, ele quer abrir a Câmara Secreta, ele quer entender, ele quer buscar o anel que ele tem. Por quê? Porque ele se diz, ainda é um pouco contestado, os Potterheads que me critiquem depois, né? Pode ser que não, mas pelo fato dele se entender como um descendente de Salazar Sonserine. Então, por isso que ele busca a vida, por isso que o anel que ele tem o símbolo do Salazar, que também é uma Horcrux no futuro. Então, ali já começa a demonstrar todo o interesse que ele tinha pela carreira do Salazar Sonserine como fundador de Hogwarts. Por isso que ele foi atrás também da Câmara Secreta. Ele se diz herdeiro e também por esse ser órfão, não saber quem é o pai. O Fidioglota, tudo isso como o Salazar era. E daí ele acaba... Então, não só o Horcrux, mas também com toda a ascendência de Voldemort junto à vida de Salazar Sonserine. E alguns elementos são mostrados, né? A espada de Godric Gryffindor, que é usada para matar o basilisco, Sim. O próprio dente com o veneno que daí é mortal para o diário ser destruído, e a primeira Horcrux é destruída. Que eu tenho minhas dúvidas se ela pensava em Horcrux naquele momento. Mas fazer o que? Se a J.K. pensava já em Horcrux. O livro 2 ele foi muito revisado, né? Isso era a minha dúvida. Será que ela já tinha uma visão de novas Horcrux? Tinha que ter, cara, porque, tipo assim, como que o Voldemort ia morrer? Porque uma gripe, talvez, sei lá, Covid, sei lá. Covid. Vai que o Voldemort pega Covid. Esse é o título do vídeo. Isso é difícil, porque nem nariz dele. Exatamente. Mas aí, acelerando um pouco a tocada aqui, a gente vai pro Prisioneiro de Azkaban. O terceiro livro, onde a gente é apresentado, coroado com um excelente personagem que dá uma reviravolta, né? Quem que não tava lendo o primeiro livro e já começou com aquele cagaço, desculpa o termo, do Prisioneiro de Azkaban, o Sirius Black fugiu, ele vai matar... O primeiro. O primeiro. Primeiro que fugiu. Praticamente Prison Break. Total, é. É diferente que ele não tatuou, né? Ou se ele tatuou, ele só mudou. É verdade. E o que acontecia? Por que ele foi preso? Porque ele traiu, né, os Potter e entregou-os para Voldemort. E ele foi preso injustamente, né? E daí, ele preso... E por ter matado Peter Pettigrew. Na verdade, o homicídio não foi a traição, propriamente dito. Foi também a morte do Peter, que só sobrou um dedo. Sim, ele foi destruído. E depois... Esse livro é muito legal porque tem várias reviravoltas, né? Os plot twist, a gente descobre que o Sirius não é mal, a gente descobre que o Lupin é um lobisomem. Remo Lupin, né? A gente tem o primeiro contato com os Dementadores e com os Patronos. Verdade. O feitiço, um dos feitiços mais bonitos, diga-se de passagem. A gente também conhece, né, bastante sobre os marotos, inclusive o mapa do maroto. E começa um gatilho sobre a história também, mais um, sobre quem foram os marotos, né? O Peter Pettigrew, o Sirius Black, o Remo Lupin e o Thiago Potter em português, ou James Potter. E daí isso tudo é amarrado para quê? Para ter o mapa do maroto, que vai proporcionar várias coisas no futuro, mas também para desmistificar que o Peter Pettigrew, ele é o Perebas. O ratinho do Rony Weasley. Então, assim, tudo isso tá tudo amarrado, tudo funcionando. Então, isso tudo é muito legal. Tipo, tudo, de novo, vários sneak peeks ali que estão acontecendo. E a gente tem acesso a várias coisas, né? O Noitebus, quem nunca quis andar no Noitebus, né? Nós recebemos o ingresso. Para passar. Se bem que no caso dos filmes, o 3...
com o falecimento do ator que interpretava o Dumbledore, que daí ingressou um novo no filme 3, O Richard Harris. o Richard Harris no Prisioneiro de Azkaban, ele me faz uma interpretação de Dumbledore um pouco mais sinistra pra mim, não tão paternal. O 1 e o 2, que me fugiu o nome do ator que faleceu, eu sou péssimo de nome de ator. Quem faleceu foi o Richard Harris. Foi o Richard. E Quem quem assumiu assumiu no 3? foi o Michael Gambon. Esse. O Gumball tem uma característica, pra mim, pelo menos, de ser um pouco mais Sisudo, sombrio, né? sisudo, não é tão paternal quanto era no 1 e no 2. E quando ele entrou, eu tomei um susto. Eu falei, nossa, que situação. Mesmo tendo a informação do falecimento do ator, eu não conseguia ver a mudança da característica do personagem do Dumbledore. Mas daí eu vi o porquê. Porque para os próximos livros ele precisava ser uma pessoa um pouco mais sisuda, um pouco mais fechada, pelo objetivo que ele tinha no final, que era derrotar o Lord Voldemort. Porque ele já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Desde o filme 1, do livro 1, no caso, quando o Harry fala para ele o que aconteceu lá na Pedra Filosofal com o Quirrell. Então ele já sabia que ele precisava ser essa característica. Então foi até a mudança até do ator casou nesse ponto pra mim. E eu acho que esse também livro também tem um divisor de águas, porque a gente teve no primeiro e no segundo, a gente aumentou os personagens, a ambientação. Aumentou a história, aumentou o mundo, né? E agora a gente tem o advento de Hogsmeade. Que daí O lazer. Vai lá, as férias, doce, a Casa dos Gritos, que já tem aquele tempero, né, de suspense, de terror, tudo, e depois a gente descobre que nada mais é do que era o Remo, quando ele virava lobisomem, que ele Que ficava precisava na casa, do local. e era o lugar por Sirius ficar escondido. E aquela cena, no filme, acho que é até mais imersiva até que no livro, que é raro, quando eles estão indo em embate, que ele vai confrontar o Sirius, e daí ele mostra, não, eu sou seu padrinho, eu tenho um... Daí descobre-se, naquele momento, o Perebas do Petit Petit Cara, Gru. isso foi Porque muito o legal. mapa do Maroto, que já Mostrava. lá de trás, mostrava que ele estava vivo. Quem era? Mas ele não tá lá. É, exatamente. Tanto que ele chega pro Remo Lupin e fala assim, olha, o mapa não é esse. Tá é com algum defeito, algum problema. Por quê? Porque tá mostrando pessoas mortas. E não era o caso. a gente é apresentado por mais uma criatura fantástica, que é o Bicus, essencial pro final do livro, né, para ter a fuga. E quem nunca sonhou em ter um vira-tempo? Quem nunca sonhou usar aquilo pra acabar com o plano do Voldemort no começo? Pronto, fim. Absoluta. No porquê? Vira 250 vezes, pronto, volta, acabou com o Tá tudo Voldemort. certo. Pra quê? Certo. Fim de problemas. Aranha Versus. Mas Sim. capaz, vamos pro Harry começou lá, Potter, já né? Aranha. resolve tudo certo. E a gente tem no final, né? É muito legal quando a Hermione, né, ela mostra, né, e a forma como é descrita para o pessoal entender, né? Como funciona, vira-tempo. Sim. Na prática, quando ela volta para salvar o Bicurso e ela salvando o Bicurso salva o Sirius Black, né? Então eu acho que é tudo isso contribuindo, tudo isso bem amarrado, bem fechadinho nesse enredo, que faz que a imersão seja garantida e o sucesso, né? De todos. E né, a gente chega ao Cálice de Fogo, que daí tudo muda. Tudo fica sombrio, a gente descobre que não é só Hogwarts que existe, existem outras escolas de magia no mundo. Ou é as entradas das escolas A dentro de Dirks tem, pra mim, Hogwarts. é incrível. Aquilo ali, nossa, sensacional. É sensacional. é quase uma marcha eles andando. É uma marcha. É uma Aquele marcha. Marcha, os Muito cajados bacana. sendo batidos, faísca. É uma formação Cena militar sinistra. ali, muito. Cena sinistra. O Bobatons também, as meninas Sim, dançando. formosas, tudo. Muito. Mas antes disso, a gente tem o torneio mundial de quadribol. E é muito legal que a gente. As seleções que normalmente não tem tanta tradição no futebol, né? A Irlanda e a Bulgária são as seleções que melhor jogam, né? E lá no torneio mundial, a gente tem a primeira aparição da marca dos Comensais da Morte, que ela aparece no teto, no céu, No né? céu. E ela é convocada. E tudo isso é um plot inicial que fica ali. Então, assim, é muito legal que divide a trama no Cálice de Fogo, porque você tem o Cálice de Fogo, você tem as novas escolas, você tem todos os comensais aparecendo e fica dinâmico, porque tudo precisa conversar. Se me permite, acho que tem uma pequena questão, não sei, observação. Posso estar também viajando aqui, horrores. Com base no finalzinho do último livro, do último filme, último livro. Só perdoem até interromper nesse ponto. Mas o que acontece? No momento que eles usam o vira-tempo e retornam, e salvam o Bicurso e toda aquela situação, eles vão pra cima do Dumbledore. O Dumbledore fala, eu não sei de nada. Mas ele fala isso com um ar do quê? De
quase naquele sentido de que bom que vocês fizeram exatamente o que eu previ, o que eu sabia que ia acontecer. Sim, E o Vira-Tempo tem os seus limites, sim. mas Dumbledore sabia dos resultados, sabia do que precisava ser feito e como agir. É a mesma coisa lá no livro 6, quando o Harry fala para Dumbledore, fala, não, mas a gente não pode aparatar em Hogwarts. Ele fala, eu tenho meus benefícios. Sim, ele Então consegue. ali no Vira-Tempo ele já começou a demonstrar que não, peraí, algumas regras não se aplicam a mim. Sim, no Animais interessante Fantásticos isso. você vê que eles aparatam em Hogwarts. Tem Não. duas explicações, que os feitiços não foram feitos ainda, Naquele momento Naquele parecia que momento, não existia. ou que não se aplicava a ele. Então, É que me parece, se eu não me engano, que os feitiços da proibição de aparatar vieram depois do Voldemort, ou no momento daquela situação. Mas para ele não se aplicava. Interessante. ou É. quando ele assumiu como diretor, ele colocou. Mas enfim, Enfim. fica aí, se você sabe, deixa aí nos O comentários e ajuda a gente nisso aí. A gente tem o Cálice de Fogo, onde a regra é, precisa ser maior de idade, você precisa colocar o seu nome no cálice e ele vai cuspir os nomes de um representante de cada escola. Por magia. Por magia. E daí todos os alunos se inscrevem, o Jorge e o Fred tentam burlar de várias formas. Foi muito bacana. Eles são alívio cômico, então São. como todo filme tem vários, né? Tem o inteligente, tem o inovador, tem o alívio cômico, tem o estrategista, enfim. O desastrado. O sempre desastrado, que é o Neville. tem, que é o Neville Longbottom, isso. E depois da taça do quadribol, do Mundial, a gente tem lá Vitor Krum, que já tinha sido mostrado como jogador da Bulgária e aluno da Durmstrang. Ele vai lá e é o escolhido. A Fleur Delacour pela Bourbatons. E o Cedrico Diggory, que a gente é conhecido também hoje em dia como Batman. Cara de pá. Robert é o Robert Pattinson. Não adianta, é o cara de pá. Não adianta. Pattinson, Cedrico Diggory e também Batman. Que nada, é o Ele é Crepúsculo. escolhido. Vampirinho do Crepúsculo. Ele é escolhido. Ele É o também. Vampirinho do Crepúsculo. Mas ele fez muito filme bom, hein, cara? Ele fez. tá credenciado. Quem assistiu o Farol sabe o que eu Não tô adianta, falando. é o vampiro que brilha no sol. Não E adianta, quem não tem como assistiu, tirar. assista o Farol. Sem dúvida, uma belíssima interpretação. Então, eles, depois disso, o cálice depois é explicado durante o livro e etc., que cospe o nome de Harry Potter. Então, a gente tem 4 integrantes disputando o Cálice de Fogo e os torneios. E ele tem as 3 etapas lá, né? Que a primeira delas é lutar com o dragão, recuperar o ovo de ouro do dragão. Essa cena eu li tipo 3 vezes o livro pra saber como é que ele vai fazer um dragão. Como é que ele vai fazer aquela cena? E colocava a trilha. Cara, eu ficava imaginando como é que ele vai fazer isso. E, cara, a história, quando você lê, Não é forte, é bacana. é demais, Os cara. detalhes. Os detalhes, tipo assim, a entre os diferença. dragões, dragão búlgaro, dragão Não, o escocês, que é o mais... e a riqueza de detalhes que está no livro não está, né, no filme, porque daí você fica imaginando, né? Sim. E quando você fica imaginando assim, cara, o que ele vai fazer? E aí eu me lembro que eu não tinha finalizado o livro ainda para ver os dragões. Eu tava na fila do cinema, na estreia, lendo o livro nas 10 últimas páginas. E eu não queria, tipo assim, eu não vou entrar no cinema se não li as 10 últimas. Eu não posso. E assim, cara... que tem? E, não, é sensacional. E tem os desafios, né? Para se tornar Porque, assim, o Dumbledore, quando fala dos nomes, fala que realmente o torneio de Tribucho não é para covardes, né? Ele fala isso. Então, assim, eles têm o desafio dos dragões, que eles têm que recuperar um ovo, onde o Harry, que recebeu dicas do Hagrid, ajuda o Cedrico. Já na segunda, com o ovo, eles têm que descobrir qual é o enigma do ovo para descobrir como passar pela segunda etapa. Que eles têm que mergulhar no Lago Negro e salvar a pessoa mais importante para eles. Né? Então ele vai lá na banheira, descobre, né, como que vai. E cada um tem... E é legal que eles têm o desafio, eles têm a prova, mas eles têm que descobrir a alternativa. Isso já vai... E é legal quando o Harry mergulha, né? As 4 pessoas que estão lá submersas, ele quer salvar.
que é a Cho Chang, que o Cedrico é a namorada do Cedrico. A Hermione, que é a paixão amorosa ali do Krum. Ah, não, a irmã, a Gabriele, né, que daí é a irmã da Flor. Da Fleur. E o Rony, que é o melhor amigo dele. Então, cada um deles é, de alguma forma, importante, menos a Gabriele, lógico. E ele fica na dúvida e os serianos lá falam, não, só pode um. E daí cada um dá o seu jeito, né? O Krum vira um tubarão, a Flor e o Cedrico usam os feitiços de cabeça de bolha, e ele usa Gilricho, que é se transformar ganha guerras, respira na água, tudo. E eles dão o jeito deles para chegar na última prova, que é um labirinto. Conhece o labirinto? Se familiar com alguma coisa. Piada interna. O labirinto onde eles têm que chegar até a taça. E conforme a pontuação deles, eles saem antes ou depois. Só que o labirinto é mortal, né? Cheio de criaturas, o labirinto se mexe. Lá ele tem flora, fauna, enfim, toda dele, particular. E quando eles chegam, né? O Cedrico e o Harry, é uma chave portal que a gente já viu no começo do livro, que é o que eles usam para ir por torneio de quadribol. Então sempre tá explicando antes. Indo de fora para dentro, né? Sim. Vindo, e sempre construindo a história. Isso é sensacional, cara. Porque imagina se ela coloca uma chave portal. Você não entendeu o que Da era. onde é, Da onde como surgiu, faz, onde comem, o que fazem. Globo Repórter na Como se sexta-feira. reproduzem. Exatamente. E no livro 3, no Azkaban, a gente descobre o traidor, o Petit Pettigrew, né, de tudo isso e prepara para esse momento onde a chave portal leva para o cemitério, onde o Voldemort, como criatura ainda, né, sobrevivente, está lá ainda. O servo mais fiel, né, como ele costuma dizer, vai lá e faz todo o ritual com o sangue do Harry Potter, tudo, para ele voltar à vida. E a gente sofre a primeira baixa, né? O Cedrico morre. Então, assim, já é uma virada de chave que, tipo, saiu de um infanto juvenil e uma morte ali. Então, quando ele volta e o Harry falando, não, o Voldemort voltou, e ninguém acredita nele. E deixa o plot para o quê? Para os próximos filmes, que daí, é uma construção. Do mesmo jeito que tem a jornada do herói do Harry Potter, tem a jornada do vilão sendo construída, contada. Mas o Cálice de Fogo também apresenta o lado adolescente. Eu vou no banheiro da Murna ali e eu já volto, tá? Porque eu tô muito apertado. Imagina. Eu vou ali na Murna ali. Cuidado que a Murta que geme vai estar lá. É o livro / filme que também nos apresenta o lado amoroso adolescente deles. Tem os desafios, né? Tem o baile. É o baile, aquela questão do ciúminho, a questão de um ciúme com o outro, de não saber identificar um sentimento, principalmente pelo lado do Rony. Rony tem ciúme da Hermione, mas não sabe demonstrar o que é. A Hermione tem a Hermione fazendo charminho pra ele, pra sair com o outro. Então começa também esse desenvolvimento amoroso, esse lado... E a gente aqui no Brasil, que imita um pouco os Estados Unidos, né? Nesse sentido... O baile de 15 anos, né? Lá é o da faculdade, debutante, mas aqui é o 15 anos. Então é mais ou menos a idade que ele tá ali. Então, assim, você tem isso. Magona colocando, coloque a mão na minha cintura. Onde? Como assim? Peraí. Porque tem que treinar, né? Pro baile e tudo. E a gente começa a entender que a magia ela é regulada, que a gente já foi apresentado para o Ministério da Magia e tudo mais. Ali, agora, ele é incisivo, né? Há todas as manipulações dos Comensais da Morte que estão dentro do governo, do Ministério da Magia, e eles começam a se desenvolver e tipo, abafar tudo. Não voltou tudo. E, inclusive, Harry Potter e Dumbledore começam a ser perseguidos, né? O Harry Potter passa a ser o inimigo número 1, né? Persona não grata. Sim. Nós somos apresentados a manipulação da mídia. Rita Starker também é apresentada nesse filme. Os Animagos, né? Que a gente já via. Os Marotos, né? Que a gente já tinha visto antes. Tinha visto. A Rita Skeeter, que é um besouro. E ela consegue os furos dela através disso. E a gente chega no no Enigma do Príncipe. Não, na Ordem da Fênix. Na Ordem da Fênix. Que é o pior dos piores livros pra mim. Você acha que é o pior deles? Pra mim é horrível. Eu gosto porque, assim, primeiro começa a contar, aprofundar a história do Sirius Black, que pra mim é um dos personagens mais legais e sempre gostei dele. Mostra ele vindo de uma família
a família Black, a famosa família que é Black. 100% Pure Blood. Pure Blood, né? E ele, não, eu renego tudo isso, né? Ele é o rebelde. E até o elfo doméstico dele, rabugento, o monstro, é sensacional. Eu acho que poderia ter sido explorado um pouco mais o irmão dele, o Regulus. Sim. Que também tinha um lado, no meu entender, um pouco rebelde, até quando ele se volta contra o Voldemort. Não digo que ele seria como o Black de renegar a família, tanto que o monstro é fiel ao Regulus. Ele fala, você não é igual ao seu irmão, mestre Regulus. Mas o Regulus pega a Horcrux, né, e fala, eu não dei fim em você porque eu não consegui, mas Sim. eu gostaria. E ele Ou seja, muda de sei lugar, lá, né? E não é apresentado muito o personagem do Regulus. Sim. Então, também é uma falha. É apresentado muito mais a Bellatrix Lestrange do que é uma prima dele, do que o irmão. Essa inserção dos Black é muito Ia legal, ser bacana, né? ia ser bacana. Toda a família Black, né? Até a árvore tá pronta e ele tá queimado ali, né? O Sirius tá queimado. E Filhinho rebelde, sai. E a Ordem da Fênix, né? Intitulada. Porque assim, a gente sabe que o Voldemort voltou, existe essa ameaça, o governo, a mídia tenta abafar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E é apresentada uma ordem que já existia há muito tempo, já era formada, e ela é trazida à tona como um subterfúgio de, tipo, vamos proteger o Harry Potter, basicamente. Então fica na casa dos Black, e é muito legal como é escrito no livro, né? A casa tá no meio de duas casas. Não, é interessante. Tem tudo isso. E o Ministério da Magia começa a ficar, né, sob gestão da escola, inclusive, porque o Dumbledore, ele é tido como um rebelde, um cara. E a inserção da Dolores Umbridge. Sim. Cara, é complicado, porque ela vai na contramão de tudo que está sendo feito em Hogwarts há muitos anos, né? Ela é uma auto-inquisitora e ela faz com que você ressaltou até no começo que o ensino de arte das trevas precisa ser feito via livros. Sim, e preparando para o nono, né? Que é quase preparar para o vestibular deles ali. Sim, tipo assim, tá quase no nono. Vestibular, uma coisa assim, tá quase no quinto ano, né? Você só tem que estudar para isso. E é feito. E aí é criada a Armada Dumbledore, né? Que é bacana. Que a Hermione fala, a gente vai aprender só com livros, daí o Harry Potter toma a frente e começa a ser visto como um líder também, entre os outros alunos, para criar a Armada Dumbledore. Na verdade, eu entendo que ele não queria ser esse líder. Na verdade, ele nunca quis, né? Ele sempre foi colocado na situação, né? Ele deixou muito claro, olha, eu não quero. Daí começa a falar os feitos dele, ele fala, não, os feitos não são meus sozinhos. Grande parte deles eu tive muita sorte ou muita ajuda, ou os dois. E vocês não sabem o que é estar naquele momento. Eu passei por isso, mas não por... Não quero estar, né? Não quero ser esse líder, né? Exatamente. E foi colocado. Foi colocado. E a gente tem a legal... Uma coisa que eu achei muito tocante, eu acho bem legal no começo, é quando a Luna, ela é apresentada. Ela é um personagem que não estava previsto para ter tanta importância. Luna Lovegood. E todo mundo se apaixonou pela Luna de uma maneira absurda. Ela tem um carisma próprio, uma qualidade própria que ela encanta. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira e no universo dela. Tipo, eu no sou mundo assim. Dela e se foda. Ela é Foda-se excêntrica, ela é jeito. Foda-se, eu sou assim, sou feliz. Ela é da Corvinal, viu? Ela não é da Grifinória. Não é. Tá. E ela apresenta os testralhos. Sim. E essa particularidade que só quem viu a morte ou passou pela morte... Uma experiência traumática a tal ponto para poder ver os testralhos. E o cume, né, o ápice desse livro é o Ministério da Magia, quando a Luna, o Neville, o Hermione, todos, né, vão até lá para salvar os Sirius, porque o Harry estava tendo sonhos. E a gente tem a próxima perda, né? Que é a Bellatrix, que acaba banindo ou matando o Sirius Black. Cara, tem uma parte da questão da Ordem da Fênix ali no momento, pouco antes da morte do Black, que para mim aquilo ali é a representação muito legal da proteção da infância. Em que sentido? Cara, eles estão ali na sala, no Ministério da Magia, no setor, no Departamento dos Mistérios. Então, no portal que me fugiu o nome, que existe um nome, aquele portal das almas, eles estão ali, os comensais que são adultos, que são pessoas preparadas,
peritos, especialistas, PhDs em artes das trevas, todos eles, porque senão não seria comensal, não tem estagiário de comensal ali. Tá o Malfoy, tá Menor todos aprendiz ali, e... aprendiz de Menor comensal. aprendiz. Menor aprendiz de comensal, assim, o cara no meio fala, não, acabou meu horário de estágio, tô indo embora, não tinha isso. E eles são recém-adolescentes ainda. Eles estão na metade do ensino, não tem nem possibilidade de fazer magia. Naquele momento que eu falo, o que, que a autora faz? Eu vou protegê-los. Sim, Eu trago a Ordem da Fênix. sim. E isso eu acho muito legal, porque é aquele ponto que um fala assim, acho que o Sirius que fala assim, vem lutar comigo, agora o teu problema grupo. é... O Um teu, grupo. teu problema agora é comigo, cara. Deixa eles de lado, que é adulto com adulto que tem que se lidar, não com as crianças. Muito bacana. A Ordem da Fênix tem um monte de Aurora ali também, né? É o Moody, um dos principais. Sim. Tá o Todos, Shark Bolt, que é Aurora, tá o Moody, que é Aurora. A maioria ali já é bem experiente. Sim. E vocês falaram da autora meio que escrevendo, né? Porque assim, cada livro sai um ano depois, né? Então ela é meio que escrevendo com o carro andando. E eu notei muito isso quando ela pega a profecia, que tá lá pronta, que ela costura, ela traz a Trilner lá, que é a Sibila, que é... Sim, Sibila. E ela começa a falar da profecia e começa a costurar. Que na verdade, Sibila não tinha tido uma visão propriamente dita forte antes daquela do Harry. Interessante, né? Ela vem de uma linhagem de pessoas com a habilidade de apreciar o futuro, que me fugiu o nome da matéria. Ela vem de uma avó, bisavó muito famosa, mas ela em si não tinha tido uma profecia. A que ela teve foi a do Harry Potter. Foi só a mais importante do mundo, É né? só a mais importante daquele momento. Boa. Do mundo não, porque a gente tem outros grandes personagens do mundo. Ah, mas... do mundo do Harry Potter, vamos dizer ok. assim, tá bom? E a gente chega no Enigma do Príncipe. Depois dessas perdas, mudanças, Voldemort e o Enigma do Príncipe nada mais é do que contar a história de um dos personagens mais importantes do livro, que é o Severus Snape. Esse lindão aqui, ó. E assim, e as características, né, cara, dos personagens, né? Tanto o Harry, quanto o Snape, quanto o Voldemort, que são os personagens dos principais, eles sofreram traumas, passaram por dificuldades, e daí a gente faz a ligação do Snape com os marotos, que ele sofria bullying, e daí A paixão dele pela Lilian. a Lilian não correspondida, embora ela cuidasse muito dele. Exatamente. É um amor... Mas é o fraternal. mais Era fraternal. como que chama aquele negócio lá do Friends? Friendzone. Friendzone. Acho que o Sirius ali, na verdade, quem sofria a Friendzone era o Sirius, né? Porque ele que se enganava, na verdade, né? E no Príncipe Mestiço a gente consegue, né? A gente vai desenvolvendo, daí as Horcruxes começam a ficar mais em evidência, começa a falar sobre elas, explica um pouco mais sobre os marotos. Então, assim, eu acho o Enigma do Príncipe, além de explicar toda a história do Snape, é um livro de ligação. Que vai explicando É um tudo, bonde, vai né? preparando para o que vem depois, né? Então, assim, a gente sabe que... A morte de Dumbledore. A morte do Dumbledore, mas antes disso, o Ministro da Magia começa a entender, os Quirrell consegue entender que o Voldemort é uma ameaça real. Diferente do que estava dito nos livros anteriores, porque assim, quando o Alastor Moody, eles descobrem, né, que ele estava mantido em cativeiro no baú, e tudo fica evidente, o Ministro da Magia, ele entra em contato com os ministros humanos para falar, Voldemort é uma ameaça para todos. Isso acontece no final do... Quando o ministro... É no Ordem da Fênix, é no final, Na né? Ordem das Fênix, Mas é que foi muito engraçado, porque o ministro olha e fala, nossa, ele voltou, minha vontade de falar, só contaram pra você, né? Nossa, que novidade que o Voldemort voltou. Precisou acontecer um apocalipse pra você ver isso, poxa. Falta de noção. Mas se você for pensar aí fazendo um trocadilho com a vida real, a gente só aprende na dor, né? Sabe? Daí, como nós aprendemos na dor e vendo a vida real de Harry Potter e dos filmes, a gente sempre aprende com o tal do problema, não é verdade? Não quer enxergar muitas vezes. A gente não quer enxergar, tipo, não é né? Adia, não enxerga, dá justificativa. Um monte de respostas para perguntas esdrúxulas de um perguntante que é aquilo que nem sabe da sua vida. Que, na verdade, nem um amigo. Porque os amigos hoje a gente pode contar não nos dedos, porque sobra dedo, na verdade. A gente tem 10, né? Mas você acha que você realmente, se você for colocar na vida real, tudo aquilo que você aprende de verdade
de coisas que você acha que são ruins, mas aquilo te faz crescer demais. E são todas elas, E cara. tudo faz parte do aprendizado, né? Como a gente viu, né? A gente nota, pegando esse gancho, a evolução dos personagens. Exatamente. Quando a gente tá no E Enigma do Príncipe... sempre, como eles sempre no cresceram. problema. Sempre no problema. Sempre. E eles cresceram, não só fisicamente, nota-se, né? Como cresceram, mas também como mudança, Dumbledore né? mesmo fala, nossa, Harry, você já tem barba. É. É engraçado. O Draco já tá com toda a inclinação, porque daí agora o Voldemort voltou, os comensais tomaram partido novamente, e o Draco é designado para matar o Dumbledore. Aí dá uma pegada sinistra. E é muito legal como as coisas são feitas, porque o Dumbledore e o Harry vão para a Caverna de Cristal, onde eles têm que remar até uma pequena ilha. O rio, o lago, enfim, ele é cheio de É uma infere. gruta. É É um mar que entra dentro de uma gruta. Cara, E cheio de infere, que são os mortos-vivos. sim. E ele vai lá e recupera o anel. O anel de Salazar. E ele vai lá e eles têm que tomar um líquido, né? Não, não é o anel, é a corrente. Ah, o medalhão. É o medalhão de É o medalhão Salazar. de Isso. Salazar. Mas eles têm que tomar anel cálice era da também. família Daí, dele. daí o Harry toma depois. Fica tomando Exatamente. e isso afeta a saúde do Dumbledore, que ele vem a morrer. Ele já sabia que ele ia morrer. Daí a cena do ápice, né? Que é o Snape. Vai lá e acaba... Porque assim, o Draco não consegue. Ele sabe que foi designado para ele. Mas ele é uma criança para uma. É impensável. Você delegar. Ó, vamos falar de liderança agora. não, sim. Ó, eu sou um diretor, eu vou delegar você matar um cara pica da galáxia de mago ao extremo pra uma criança. É que, na verdade, o do Voldemort, nesse momento, ele queria corromper o final da alma Do Draco. Ele queria Draco. fazer a corrupção máxima. Sim, Co- queria Porque fazer... o Slughorn, ele fala que o ato supremo de quebrar a sua alma é a morte. É matar, tirar a outra vida. Sim. Isso destrói a sua própria alma. Por isso que consegue fracionar e virar uma Horcrux. E ele queria que o Draco cometesse esse pecado maior para ele ter a sua alma quebrada e nunca mais perder a lealdade para com Voldemort. Por isso que ele falou, eu vou jogar você no teste final, E que é o ele que? sentiu- Tirar uma vida. E ele sentiu que o Draco estava fraquejando, Por isso que ele não jogou no sabia Draco. seguir aquele caminho. Então ele fez isso. Eu E vou- como fez, né, Tipo, eu, não o vou voto... eu não vou te dar uma ordem, eu vou quebrar tua alma. Olha o poder que o cara queria. E Caraca, como o que Snape isso? tinha feito o voto, né? Com Perpétuo Voto com perpétuo com a Narcila, isso? Narcisa. Narcisa. Por que eu tô com Narcila na E- É isso que o você Draco- tá Sonserina, né, velho? Meu Deus, que ai, nada a ver. Só... O Draco precisava fazer aquilo. O Snape foi, executou, e naquele momento a gente tá sabendo que o Snape é Voldemort, ou ele é pró, ou contra, enfim. E aí, depois de apresentado as Horcrux, as Relíquias da Morte, que foi dividido em 2 filmes, mas em um livro só, gigantesco, inclusive, a gente é apresentado as relíquias, né? E tudo isso, né? Você viu quanta informação? Horcrux são 7. Relíquias são 3. E contar toda essa história. Não tinha como ser contada num filme só. Eu ainda acho que foi excesso de informação ainda. E assim, né? A gente tem acelerou, né? Porque a gente sai de um livro, o Infanto Juvenil, a Pedra Filosofal, foi evoluindo. Essa virada aconteceu quando pra vocês? Quando você fala assim, cara, esse filme não tá muito pra criança, não. No Cálice de Fogo, pra mim. eu acho. Foi pra mim também. Cálice de Fogo. O meu foi o Enigma do Príncipe. O Cálice de Fogo, eu tirar o Cedric, pra mim, tirou o vampirinho, eu tava feliz. Então não senti uma coisa ruim naquele momento. Mas o Enigma do Príncipe, pra mim, já tava negro. Entendi. O universo ali no sentido de... A forma de filmagem, parecia que a ambientação estava As mais cenas, escura, a paleta estava de mais escura, cores. paleta de cores escolhida. Figurino, sim. iluminação, Sim. tudo Pra isso. mim, ali foi o Acho que Enigma foi do muito Príncipe. acertado. E daí você vai tendo despedidas, você tem pessoas que morrem. Quando você carrega o Horcrux, você vê o Rony mudando, muito parecido com o Senhor dos Anéis. Quando você leva um anel, você vai mudando, Te vai ficando corrompe. mais... E isso vai ficando mais corrompido. Eles têm que fugir, porque ele é o inimigo número 1, né? Sim. E daí ele tem que buscar a... Novamente a Hermione montando toda uma estrutura, uma estratégia pra ficar se deslocando, fugindo, montando, sempre 5 passos à frente dos outros. As criaturas também, né? Porque os Comensais da Morte não são só bruxos, né? Tem lobisomens, tem Vários. outras criaturas. aham, sim. Então, assim, na verdade, Inclusive, Voldemort, inclusive na
floresta proibida, existem alianças dentro ali da própria floresta de acordo com... Não, em vários segmentos, tanto o Dumbledore, antes do falecimento, quanto o Voldemort, eles estavam arrebanhando seres mágicos. Então, o Hagrid foi mandado para localizar os últimos gigantes para tentar trazer para o lado, digamos assim, da luz. Mas o Voldemort fez a mesma coisa, tanto que na batalha final tem gigantes contra. Sim. Ah, Tem sim. Por quê? gigantes. Porque não mostra muito no Sim, filme, mas nos sim, livros, sim. inclusive, eles falam isso. Essa forma de arrebanhar os seres Sim. mágicos. Sim. Ou aqueles que eles julgavam dignos de lutar. Então era interessante isso, porque não foi só bruxo contra bruxo, tiveram as outras criaturas envolvidas. Sim. E teve todo um preparo, não Sim. só nos livros totais, que a gente foi, de novo, foi tendo A construção, a né? construção inteira. Foi apresentado as Horcruxes, que foi o diário do Tom Riddle que apareceu, o anel do Marvolo, que é o avô, Que é o avô o medalhão de Salazar. de Salazar, a taça de De Lufa-Lufa, né? Que daí a taça é legal, tem tudo isso, tá no Gringotts, que você já teve É que ele queria ter um objeto de cada um dos fundadores. Sim. O objetivo dele, tanto que é a tiara de Ravenclaw. A diadema, taça né? O Diadema. tiara. Eu chamo de tiara, mas é um diadema. Diadema de Ravenclaw, a taça de Hufflepuff. Ele queria um item de cada um dos fundadores. Por quê? Porque ele se sentia, não posso estar enganado, mas como se fosse... Eu sou Hogwarts agora. Eu vou purificar Hogwarts. Independente da minha linha, eu sou tudo. Eu sou Hogwarts. Eu sou tudo e faço tudo e tá tudo bem. Exatamente. Eu sou fodão e tá tudo certo. E é legal mais que ou menos nas isso. construções dos livros foi tudo explicado, até como fazer Horcrux. Quando o Slughorn, né? Verdade. Ele explica e ele sente, putz, né? Não quero falar sobre isso, mas ele tinha aquele negócio dos preferidos, e o Tom Riddle era muito verdade. carismático, e ele descobre e ele divide a alma dele em 7 pedaços. A Nagini lá, a serpente, que é apresentado no Animais Fantásticos, Sim. tudo lá, e o próprio Harry Potter era a última Horcrux. Então, assim, não desejado. acho que ficou o ponto mais complicado, assim, pra matar o Voldemort, o Harry Potter precisa morrer. Porque ele é uma das Horcruxes. E aí eu venho com um gancho de Transformers. Nada a ver, nada a ver, mas na verdade tem tudo a ver, sabe por quê? Porque o Optimus falou uma coisa assim, que às vezes pra criar a gente precisa destruir. Sim. Pra quem não assistiu o nosso episódio de Transformers, que nós fizemos também, né? Assiste lá, link na descrição. Vídeo do YouTube. Eu tenho uma dúvida pra perguntar pra vocês. Que o Dumbledore, conversando com o Snape, no último livro, Uhum. o Snape fala assim, nossa, você criou o Harry como gado, você criou ele pro abate. Ah, verdade. Sim. O Dumbledore tinha noção de que o Harry morrendo como Horcrux não morreria como pessoa? Ou foi tipo, joga aí, se der, Não. deu, se não der, Ele segue. sabia exatamente sabia. por causa das relíquias. Exatamente. Ele tinha a varinha das varinhas, estava com ele, e ele sabia a história dos 3 irmãos. Que é a varinha das varinhas, a pedra de ressurreição e a capa de Não, invisibilidade. sim, mas, por exemplo, as Horcruxes que foram destruídas deixaram de existir, na sua razão. Ele sabia que no momento que o Harry morresse, ele morreria como Horcrux ou ele tinha... e viveria como pessoa, que é o que aconteceu? Ele morreu. Ele morreu como pessoa. Ele só voltou à vida porque ele estava com a pedra da ressurreição, na boca. Daí quando ele morre, reseta... Não, ele não tá com a pedra na boca. Ele derruba a pedra na floresta antes de ir pra morte. Ele não tá com a pedra da Não, ressurreição. no livro ele tá. É isso que eu falei. No filme ele fez a modificação. A pedra cai. Ele vai pra batalha sem a pedra. Mas ele Por volta. isso que eu falei, esse gancho do voltar, como é que ele fez? Porque no livro tudo bem, mas no filme ele faz o quê? Ele encontra a família, encontra os Sirius, faz toda aquela cena, Ele não ele mostra abre a isso, na mão, verdade, né? ele abre a mão e a pedra Sim. cai. E sim, mas o que acontece? Tem que ter essa passagem. Ele No joga. entanto, quando ele vai no corredor, ele conversa com o Dumbledore, e daí ele conversa com os familiares, ele morre e volta à vida. Então, o Dumbledore sabia dessa relíquia. Tá no pomo de ouro. Sim. Que Dumbledore Não, é isso que eu falei, mas nesse momento a pedra teoricamente não estaria com ele. Ele deixou antes de ir pra batalha com o Voldemort. Quando ele toma a Avada Kedavra, ele não tá com a pedra. Eu realmente não lembro se foi antes ou depois. Tem essa situação, porque Deixe nos comentários se você... O Dumbledore, na minha visão, ele arriscava muito também. Tanto que tem uma passagem no filme anterior que ele fala pro Harry, eu não imaginei que eu fosse me apegar a você. Então ele jogou muitas coisas. O Dumbledore, tanto que a sticker coloca assim, você não conhece muito bem Dumbledore como ele era.
Ele não é tão bonzinho, tão queridão. Ah, mas não Tem é, depois você Tem vai muita conhecendo a coisa por história trás dele que não é bem assim. Então a impressão, inclusive, até no Newt Scamander, tem muita coisa que eles pensam assim, não, peraí, ele usava o Newt em algumas coisas. Sim, ó. Vai lá, serve de bucha de canhão onde eu não preciso ir. Então a gente vê que o Dumbledore não era todo aquele paizão, Ah, mas é protetor. diferente, né? São momentos diferentes da vida dele, né? Exatamente. Ele era um bruxo ainda, né, formado. Ele é extremamente talentoso. Eu não vou falar que ele é um humano, porque ele é bruxo. Mas todo mundo tem suas falhas, cara. Sim, exatamente. Não adianta. A minha questão é em que ponto que ele manipulou o Harry, por exemplo, até esse ponto. Em que ponto Você acha que ele jogou- manipulou ele? Em vários pontos, pra mim, ele teve uma manipulação em cima do Harry. Pelo fato Mas da para o bem maior? Sim, pela Sim. carência que o Harry tinha de um pai, pela carência dessa figura de um tutor, Porque de o um mundo mentor. bruxo paterno. poderia acabar. Sim. Então, é o bem maior, né? E a gente chega no ápice do filme, livro 7, que é a Parte batalha. 1, parte 2. Não, na parte 1 eu não quero falar aqui, porque é quando o 40 Dobby, minutos correndo. quando o Dobby morre. É. Quando acaba o filme 1, é aquela batalha que eles estão lá, que o Dobby consegue resgatá-los, e a Bellatrix arremessa a adaga que atravessa o portal, Yeah. e quando eles estão na praia, falou, pô, beleza, tudo certo. Ó, o Dobbyzinho. Aquilo dói. Dói de lembrar. Cara, E isso você assiste e você foi se emociona. foda, cara. Tadinho do Dobby. E E eu já Dobby- no começo, né? Não, É o no final- final, é o final No do- da final, parte 1 do só que filme daí do 2, começo parte você 1 vê pro a continuação Sim. daquilo que aconteceu. Cara, isso foi Sim. demais. E no final da parte 2 é a Batalha de Hogwarts, né? Sim. A varinha das varinhas tá na mão do Voldemort, ele já tá supra-sumo ali, e no fim, né, o Neville mata a Nagini Com a no espada final, de Gryffindor e... e ele acaba, o Harry morre, ou seja, acabou as Horcruxes, e, Parte do Harry morre. pai, É esse que é o detalhe. e o confronto final, né, o ápice da batalha entre o bem contra o mal, como toda a jornada do herói, a batalha entre os dois, e no fim, o Harry vai lá e se desfaz da varinha. Isso me deu. Eu falo piá que nós é de Curitiba. Cara, Fala, isso, "Meh, não quer." cara, isso aí, vou te falar que dá uma indecisão se você fosse você. Cara, ele já Jogaria? Tem, ele já tem uma das relíquias da morte, né? Eu ficaria com as 3. Eu ficaria com certeza. Tudo aqui é tudo meu mesmo, ponto final. Com certeza. Com certeza. Com certeza, porque assim, ó, imagine, porque que assim, talvez- ele jogou lá no abismo, certo? Ele quebrou e jogou na... Quebrou e jogou no abismo. Tá, mas quem garante que naquele abismo não vai acontecer alguma coisa que vai soldar aquele negócio que vai dar boa de Mas novo? por outro lado, se ficasse com você, não seria uma ameaça? Porque na história Seria porque dos três, alguém que teria que pegar de você pra desarmar pra você. um dos irmãos queria, né, a varinha das varinhas, e foi o que ele pediu pra morte, né? Eu quero a varinha mais poderosa de todas. Ele ficou combatendo todo mundo até que um momento alguém matou ele, né? Não, na verdade foi logo em seguida, né? Porque dos contos do Bidobardo é colocado que o único irmão que sobreviveu foi o da capa da invisibilidade, que conseguiu enganar Sim. a morte até sua morte natural. O que aconteceu? O da Varinha das Varinhas, logo em seguida, ele fez um duelo, venceu, foi se gabar no bar. O outro matou dormindo, em seguida. Sim. O da Pedra da Ressurreição enlouqueceu por querer estar junto com a sua cônjuge falecida. Sim. Então as relíquias da morte, elas são amaldiçoadas, elas não são coisas boas. O único que sobreviveu foi o da capa da invisibilidade, que conseguiu enganar a morte até seu fim. Então talvez, forçando uma interpretação, o Harry fala, peraí, essas desgraças Eu aqui não dá quero, boa né? não. Já Isso- passei por muita Isso aqui não dá coisa boa, joga fora, eu vou ficar com a única que garantiu que deu certo. Talvez, sei lá. Poderes ruins. Ou sei lá, ou o cara fala, fez esse negócio, joga fora mesmo e pronto, fim. Todo esse Não é papo feito que de já tá pinhão. longo. Então, Na opinião de vocês, qual o livro e qual o filme vocês mais gostaram? Já pra gente já acelerar pra parte final do nosso... Já estamos mais de 1h30 falando aqui. Deus já. me livre, quanta coisa boa. A parte mais legal. Ou o filme, o livro mais legal que você gostou? Eu acho que a parte mais legal pra mim foi a parte que eles apresentaram o quadribol. Que teve aquele momento de respiro, de lazer, onde ele vai para um campo que todo mundo tá jogando, todo mundo tá, e ele vê e também ele
tem contato com outros bruxos de outros lugares do planeta que ele nem sabia que existia. Então, sabe Copa do Mundo? É Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Exatamente. Então, acho que esse momento foi As um nações momento reunidas, celebrando sim, com o único aham. objetivo, né? Isso, Deixa a isso- guerra de lado. Isso, deixa, vamos todo mundo se unir, porque todo mundo pode cooperar com todo mundo. Eu acho que esse foi um momento bem legal. Ou vamos que- baixar a guarda, que no momento agora é a celebração. Sim. E você, Valdo? Caramba, teve tanta coisa, né? Em tantos momentos. É difícil escolher uma passagem que marca, assim, pelo menos eu penso dessa forma. Se eu for considerar, assim, pra mim, claro, evidentemente é pessoal, mas é a carinha do Harry no momento que o Hagrid fala, você é um bruxo. Ele, o quê? Eu sou especial? Lá no filme 1, lá no comecinho. Porque todo mundo quer que alguém olhe pra nós com os olhos de nós somos especiais. E nós éramos jovens nessa época, então a gente queria que alguém olhasse pra gente com aquele olho. Você tem potencial, né? Você tem potencial. Você tem- Exatamente. Você alguém pode acreditasse fazer, em você nós. pode fazer diferente. A gente sempre fala, acredita em você mesmo. Você é o dono do É seu uma, mestre. é uma força que uma pessoa que dorme embaixo de uma escada pode ser um herói que pode salvar a forma de pensar de outra geração. Porque eu sempre pensei o seguinte, por mais especial todos somos especiais, somos todos seres humanos, cada um com a sua particularidade, tudo bem. Mas é tão bom quando alguém acredita em nós, né? Faz tão bem isso. Fundamental, né? Você cresceu com essa Muito bom, né? fantasia, né? De que você não é trouxa, né? É óbvio, que, enfim, lógico, né? Só que eu não podia falar pros outros. Óbvio. E você? Só não podia contar. Não é um momento feliz, mas é a morte do Dobby. Eu acho que aquele Isso é momento... coisa boa, boa. Não, que eu mais gostei. Nefasto! Não, porque... Eu mais gostei da morte é a do última- Dobby. Não, é a última parte que fala assim, ó, cara, realmente o negócio ficou sério. Enquanto as ameaças estavam rolando, as Horcruxes, ele precisou perder. Ele perdeu o Sirius e falou, puta, já abalou. Mas ele perdeu o Dobby. É um sacrifício. É um E sacrifício. foi o Dobby fazendo sacrifício por ele. Ele falou, pô, já Pela todo vida, mundo... ele já pela tinha- vida, pela vida. Ele sacrificou a vida dele pra Todo poder mundo. salvar a outra. Ele já tinha perdido um monte de gente. Tinha perdido o Cedrico, tinha perdido o Sirius, tinha perdido mas o não olho uma tonto. vida pela outra. O olho tonto múltiplo morreu por ele antes. Ah, O olho tonto morreu por ele antes. Quando tinha os Sete O Potters, né? O Jorge perdeu a orelha, perdeu uma parte do corpo. Já tinha uma galera se ferrando Mas antes. ali, ó, o Dobby foi buscar ele lá, né? Que era o Ele Dobby. Era o tava fofinho. lá, foi lá buscar Salvou. ele no porão, É. trouxe, Salvou. e no fim ele morre nos braços dele. Isso foi fácil. Ali quando tava tudo tranquilo, tipo, baixou a adrenalina, salvou, tranquilo, ele olha o Dobby ali. Então aquilo foi marcante. E personagens? 1, 2, 3, quais os personagens que você se identificou? Você falou, puta, eu gostei, ou puta, eu sei lá, eu gostei demais. Cara, pra mim foi o Harry é muito foda, mas tem um sub que é a Fênix. A Fênix. A Fênix o ressurgimento. A Fawkes. Né, exatamente, que ela morre pra poder construir algo novo. Acho que eu vou colocar os dois porque o Harry é foda demais, mas a Fênix ela tem um simbolismo muito sinistro. E os muito dois bom. morreram pra nascer de novo. Exatamente. Exatamente. Aham, E exatamente. você, Valdo? Snape, sem dúvida. Snape? Snape, eu acho que para uma geração é o único Sonserino bonzinho, digamos assim, né? Porque ele não é uma criatura ruim. Ele não posso dizer que ele fez maldades. Ele teve um código de conduta dele. Tanto que no final o Harry fala para o filho dele, né? Você recebeu o nome de 2 diretores de Hogwarts. E um deles era o homem mais corajoso que eu já conheci, Verdade. que é o Sir Snape. Ou seja, o cara tinha as convicções dele que eram pro lado... Olha, ele conseguiu durante... O único que enganou o Voldemort, vamos falar, foi ele. Sim. A verdade é essa, o cara sentava do lado do Voldemort, tomava um café com o cara, um uísque no fim da tarde, tomava tapinha nas costas e falava, velho, eu tô te apunhalando. E o Voldemort acreditando. Sim, ele conseguiu manipular muito bem. Oh. Na minha opinião, eu gosto muito do Sirius. Por todo, cara, ele fugiu de Azkaban, cara. Ele Sim. fez tudo pelo Harry. Ele protegeu, ele tá... E assim, é o personagem... E, cara, é o Alan Rickman, né? O que ele faz Comissário é... Gordon. Comissário Gordon. Mas, enfim, fechamos toda essa parte. Vamos só fazer uma pequena pincelada sobre os jogos que saíram. Acho que é importante para quem não teve acesso. Saíram 2 jogos esse ano, embora a gente tenha um histórico... Esse ano? Esse ano. Tem um histórico de jogos, né? Muito mal antigo. feitos. Umas coisas questionáveis.
Mas esse ano saiu o Hogwarts Legacy Que é e o incrível. Magic Awakens, né? O Hogwarts Legacy é muito legal, que é mundo aberto, embora não seja online, você não joga com outros, mas assim, é muito bom o enredo, a história. Você escolhe qual casa você quer jogar, você explora Hogsmeade, explora muito a história das casas. O Legacy, eu acho que tem uma questão que eu poderia comentar que eu acho bacana, como ele é canônico, ele ampliou o universo Harry Potter de uma forma que fez a mente de todo mundo fazer isso, BUM! Explodiu. Por exemplo, no momento que ele coloca, peraí, não é necessário ter varinha para fazer magia, a varinha é só um catalisador, tanto que várias escolas não usam magia, não usam varinha. Varinha. Existe magia antes da magia, chamada magia primordiais, que são as magias originárias. Quem foi Merlin? Ele começa a expandir a mente da pessoa. Mostra que não é só Hogwarts e Hogsmeade. Mostra todas as vilas ao redor de Hogwarts, que é gigantesco o espaço para percorrer. Então, a J.K. Rowling, quando autorizou, chancelou, etc., o Legacy, ela falou, agora eu vou mostrar para vocês o que existe além daquele microcosmos que foi Harry Potter. Caramba! Então, o fato de você soltar magia sem verbalizar. Tem pessoas que não precisam falar para soltar magia, de tão natural que é. É muito legal ver isso. O quanto ela vai conseguir expandir esse universo. E a experiência, né? Você, bruxo, você personaliza seu bruxo na casa que você quer, você evolui, tem os itens. Isso é pra PC, PlayStation, isso é Plataformas modernas, PC, PlayStation. PS5, PC, 4 saiu. Xbox. Tem um PS4. que downgrade. um PlayStation 5 pra gente jogar isso aqui e fazer um review de produto, com certeza. Incrível, assim, no sentido, Caraca, claro, que... a ideia dela Demais. de ampliar, a ideia do conceito do Legacy, de ampliar o universo Harry Potter, que já estava sendo expandido para as outras mídias. Uhum. Por quê? Porque os fóruns que a J.K. Rowling chancela, a pessoa joga as ideias e ela vai comprando. Isso eu acho muito bacana da ideia. Ela não fala assim, eu sou autora, só o que eu penso. Se a pessoa lança uma ideia bacana, ela fala, pode ser. Ela Uma deixa história na dúvida. compartilhada. Exatamente, ela fala, pode ser, vamos pode ser, né, criança amaldiçoada. Talvez, vamos lá. E o Legacy não, canonizou muita coisa bacana. Só o fato de você ter pessoas de outras escolas com premissas diferentes da premissa de Hogwarts. Não é só como foi apresentado Dirks e essas daí. Mas, por exemplo, como eu falei, escola que não usa varinha. Magia feita pela mão. Sim. Um bruxo no nosso sentido quase mais tradicional. E muito pegando legal. carona, saiu o Magic Awakened, que é mobile. Então você faz no celular, você joga. E assim, tudo tá em português, legendado, com acessibilidade. Então é muito importante que eles fizeram e acertaram. Dessa vez demorou, mas acertou, né? 12 milhões de cópias vendidas de Legacy, Então. últimos números. 12 milhões. E acho que o principal defeito é não ser online, né? Se fosse Não todo ia mundo aguentar, jogar cara. Nossa, acho o que... novo GTA, será? Não ia aguentar. Não ia dar conta. Não ia dar conta. Servidores e servidores. E, encerrando a nossa conversa, a gente tem as expectativas da série, né? Deus me livre. Que vai ser lançada em 2025 Pô, e demora. pelo Max, a HBO Max morre, né? Vira E Max. vira Max o streaming. E o carro-chefe deles é as séries do Harry Potter que vão... A cada temporada vai ser um livro. Ai, alguém mate quem inventou isso. Eu já sou muito a favor, porque... Deus me livre. Não. Pô, com um universo tão grande, com tanta coisa, você vai me colocar um novo Harry Potter? Por que É não? para uma nova geração, tudo bem. Sim. Não precisa. Tem tanta coisa que podia fazer. Mas daí a gente entra em Eu vou olhar. outra parada, que é o comercial, é Não venda, sei. é marketing, é tudo. Né? Eu acho que, assim, pegando o gancho do que o Cleverson falou no começo, essa nova geração que não foi pega pelos tios, pelos pais, por tudo, ela precisa de uma identificação. Precisa. Remasteriza o antigo. Não, já foi remasterizado, já tem edição. Filtro em cima de filtro. Vai, me dá uma nova Não, história. É que eles, o que eu acho que assim, ó, é tão bom esse mundo que eles precisam trazer essa nova geração para esse mundo. E para conectar com essa nova geração, eles precisam falar da altura deles. E para falar da altura deles, eles precisam falar com a língua desses caras. É que assim, por exemplo, determinados sucessos me dão medo quando mexem. Ah, sim. Por exemplo, Você acredita que não assisti Matrix ainda, o último? Um brother meu falou assim que é... Nesse caso... vai com muita... Mas enfim, né? Harry Potter hoje... Veja, Senhor dos Anéis, o que a Amazon fez? Eu não vou mexer naquele clássico do Peter Jackson, que ganhou o recorde de Oscars, eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Tem tanta coisa para contar, eu vou contar histórias da Segunda Era, vou contar outras histórias. Ainda.
Não me tira a minha vontade. Não, porque assim, o Senhor dos Anéis, ele voltou bastante, igual o Transformers, que começou a contar a história do Bumblebee, depois veio agora o novo Transformers, que remete a um passado para encaixar na história dos filmes. Senhor dos Anéis, cara, tá dando dinheiro, eles vão até o Hobbit, até Com tudo. certeza. Eles vão. Foram pro Jurássico? Eles E vão. antes disso, e Sim. vai indo. Eles só tem mais tempo para contar a história. Exatamente. E o Harry Potter, ele vai contar cada temporada um livro, e eu acho muito legal que dependendo, normalmente o HBO é 10, 12 episódios, a gente viu Em pelo média. The Last of Us, né? The Last of Us. E que ele vai contar e vai ter mais detalhes, porque assim, 2 horas de filme, você não consegue. Impossível. E outra, uma coisa que eu acho muito importante, ela escreveu os livros em 1997, 2000, muita coisa mudou. Então pode ser, imagina uma Hogwarts hoje. O Harry vai ficar fazendo o quê? Rios no Instagram? Não, ali dentro agora? não. Ah, pelo amor de Deus. Ela vai conseguir enriquecer. Ela vai Sim. poder trazer as histórias dos bruxos antigos numa aula de história da magia. Ela pode pegar o professor Beans, que é um fantasma, contar a história dele. O próprio Poltergeist, ou os fantasmas, contar a história dos fantasmas, explorar a história dos marotos, porque daí ela faz um episódio desses 10, 12, contando a história do Tiago. Então, tipo, dá para aprofundar. Quando a gente descobre os marotos no livro 3, no Azkaban, na terceira temporada, ela aprofunda e conta a história deles, Sim. retrata mais o Snape. Então, assim, tem muita possibilidade. Tem possibilidade de dar ruim? Tem. Bastante Mas vá também. com os olhos, né, novos e galera... Vai nova. com positividade. É isso aí. Vai esperando o melhor. Eu morro de medo de remakes da vida. Eu morro de medo, não adianta. Ainda mais quando é clássico, cara. E outra? Eu tenho meus receios. Querendo ou não, Que a fanbase é grande, então o cara vai ali, ele vai pensando na interpretação do Daniel. Esse é o detalhe. Ele vai fazer a comparação. Ah, mas é o cara antigo, o cara novo, né? E quem gosta vai continuar gostando, eu acho. É isso aí. Vamos fechar então esse episódio pra gente poder Gente, falar tá bom, nos próximos- acabou a polêmica. Acabou a polêmica. Bora fechar então? Vamos. É o seguinte, como que a galera encontra nós? Porque é uma Triforce. Como que a galera encontra nós nas redes sociais? Doutor Silva. Vai lá, Silvio. Pode me encontrar no Twitter ou no Instagram com o Borges Silva, é a mesma coisa. E a Black no Black Company BR _ no Instagram e em todas as redes sociais. Segue a gente, consome os conteúdos e a gente tá sempre criando coisa nova para vocês. Tem muita coisa nova chegando e a galera Bastante pode comentar coisa. o que eles gostariam de ver dessa visão filosófica. Como que a galera te encontra? O meu é bastante simples, porque a falta de imaginação é só Evaldo Pedroso, é nome e sobrenome, né? Uma coisa bem simples, não tem arroba, vírgula, nada no meio. Evaldo Pedroso em qualquer lugar vai me achar. No Serasa vai me achar, no SPC vai me achar. Boa. Não tem problema. Brincadeiras à parte, a Black, o Silvio já falou. E, gente, o que falar sobre como encontrar a gente, se não nesse maravilhoso, inclusive, podcast. É isso aí. cr.andrade, Instagram, segue lá, YouTube, a gente tem muito conteúdo, né? Nós, como estamos falando, a gente está finalizando a nossa produtora, então vai ter muito conteúdo toda semana para vocês, e ó, altíssimo nível de pessoas inteligentes que veem as coisas de um modo diferente e trazem isso para vocês, para que nós possamos crescer juntos, porque nós não sabemos de tudo, gente. Isso é primordial. Então, se nós falamos alguma groselha aqui, né, que provavelmente aconteceu, Sim, mas pontos de vista são diferentes. Então, manda a sua pergunta, manda a próxima série, filme que vocês gostariam que nós comentássemos com essa introdução de visões diferentes. Gente, posta aqui, ó, eu quero ver The Last of Us, eu quero ver Game of Thrones, eu quero ver, enfim, qualquer outra coisa. Comenta aqui que a gente vai produzir mais conteúdos com esse viés de filme que engrandecem a sua vida para sermos seres humanos melhores, tanto para você mesmo quanto para o próximo. Isso é fundamental para nós. Beleza? Então, segue lá todo mundo, Estúdios Toca, né? @Clix Brasil também, que está patrocinando todo esse evento. E assim, gente, está sensacional. Eu acho que os próximos conteúdos vão ser cada vez melhores. É isso? Fechou? É isso? Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. É nóis. Valeu. Abraço, galera. Tchau, tchau.